Bento e o Brasil. Tudo 0-0. O Guarani, com este empate, por enquanto, é o 6º colocado com 30 pontos. A 1 ponto do G4. O Atlético Goianiense é o 4º colocado com 31 neste instante. Muito bem, Washington Melo, repórter da Rádio Futebol Interior. Boa presença do torcedor nesta tarde, aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Rádio FI, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Esta é a Rádio Futebol Interior, vem o time do Fortaleza. Olha o Roger, rapaz, meteu um bicão na bola, na verdade não era o Roger não, era o outro zagueiro aqui. Jogada deu certo, sobrou lá no lado direito pro Marlon, cruzou na boca do gol, fica fácil pra zaga. Aí a proteção, o goleiro sai, Oliveira. Quem lançou essa bola foi o número 14, o Adalberto. Time do Fortaleza. O Claudinei Corsi, o Fortaleza, líder do campeonato já há um bom tempo, né? No comando do Rogério Ceni. Teve muitos desfalques durante o campeonato, porque jogadores foram saindo. Por exemplo, o Gustavo, que era artilheiro do time, acabou se machucando, hoje está no banco de reservas. Mas é um time bem experiente, bem rodado esse time do Fortaleza, hein, Ney? É verdade, e eles mantêm um padrão, né, dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e esse padrão é que o Rogério Ceni conseguiu trazer para o time, é que vai mantendo o time aí sempre nessa primeira colocação, né? Agora, são muitos erros de passe, tanto pro lado do Fortaleza, como pro lado do Guarani. E eu entendo que o Guarani tem que procurar jogar de uma maneira mais vertical. Quando pega a bola no Ricardinho, no Rodrigues, eles tocam lateralmente para tentar armar jogadas pelas pontas. Mas poderiam jogar mais vertical em cima do Longini e em cima do Bruno Mendes. E tomar cuidado com as bolas viradas da equipe do Fortaleza. Esse Claudinei Corsi, Fortaleza vem pro campo, ataque, vai trabalhando, posse de bola, aqui no meio, chute de longe pro gol, espalma o goleiro. Nenê Bonilha, arriscou de longe, a bola veio perigosa, cheia de curva. E aí o goleirão Oliveira deu um murro na bola, tirou. É lateral, posse de bola lado esquerdo pro Fortaleza, a bola pro Bruno Melo, deu pro Dodô de cabeça, ajeitou pro Bruno Melo. Vai pedindo por ali o Ederson, ex-jogador do Flamengo, Atlético Paranaense. Pro Nenê Bonilha, dominou, tocou pro Dodô, chega. Na boa, o Guarani ganha com o Longini, tocou pro Ricardinho. Pro Longini, pro Bruno Mendes, cortou pro lado errado, hein, Bruno Mendes. E aí o Dodô na recuperação chegou, saiu jogando, toca a bola pra Jussani. Jussani jogando no time do Fortaleza. Torcida do Guarani não tem muita saudade do Jussani, não. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Marcelo. Oi, Ney. Você me permite aqui mandar um abraço que está curtindo a nossa jornada esportiva? Com certeza. A rapaziada lá da Up Veículos, na abolição 406, a Up Veículos, que está aberta agora até às 6 da tarde, fazendo grandes negócios, né? E amanhã, Dia dos Pais, o Renato, diretor lá da Up Veículos, e o Magno, também vendedor, estão lá prontos para receber os amigos que estão curtindo aqui a jornada esportiva. Hoje talvez não dê mais tempo, mas na segunda-feira, já a partir das 8 da manhã. E lá você adquire seu carro com toda a facilidade do mundo, viu, Marcelo? Se tiver precisando trocar seu carro, pode procurar o Renato lá na Up Veículos, que ele vai estar lá para atender todo mundo. Beleza, abraço pra galera da Up Veículos. Vem Guarani, Bruno Mendes tocou na direita pro Kevin, vai cruzar na boca do gol. Bateu no rosto do Bruno, voltou, sobrou na direita pro Kevin, olhou pra dentro da grande área, tocou pro Felipe Rodrigues, cruzou na boca do gol. Já era! Gol! Do Bugre, Bruno Mendes! Na marca de 10 minutos passados deste primeiro tempo pela direita, o Guarani chegou, o Kevin tentou cruzamento, a zaga tirou, a bola voltou pro Felipe Rodrigues, e aí ele olhou para dentro da grande área, estava entrando na pequena área o Bruno Mendes, livre no meio dos zagueiros, a bola chegou na cabeça do artilheiro, e ele mandou essa bola pro fundo da rede. Bruno Mendes pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Guarani. Goleirão Marcelo Boeck, essa não deu pra você, já era, tá no fundo da rede, aberto o placar do Brinco de Ouro da Princesa, tem festa na Taba, tem festa no Brinco. Guarani 1, Fortaleza 0. O detalhe, a selfie do gol, o primeiro do jogo, e é do Guarani, o Washington Melo. E ele que é a novidade no time, né? Felipe Rodrigues pelo lado direito,
foi bastante festejado aqui pelos companheiros, porque conseguiu fazer o cruzamento, né? Perfeito. Na cabeça do Bruno Mendes ali, próximo à risca da pequena área. Não deu chance para o goleiro Marcelo Boeck. Bruno Mendes foi para a rede. É o segundo gol dele nessa Série B. Guarani sai na frente. Guarani 1, Fortaleza 0. A Taba está em festa, Bruno Mendes vai pra rede no escanteio, agora o time do Fortaleza, a zaga do Guarani tirou, ela sobrou aqui no campo intermediário pro Nenê Bonilha, tocou pro Ederson no peito, ajeitou, tocou essa bola, vai trabalhando, vem o chute pro gol, bate no meio do caminho na zaga da equipe do Guarani, no Felipe, a bola caiu ainda dentro da grande área, parada de cabeça pra trás, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro Fortaleza, Tinga vai pra bola, é o lateral barra escanteio, jogou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou aqui do outro lado, o Roger subiu, a bola voltou, sobrou pro Ederson, pro jogador da equipe do Fortaleza, deu a bola no meio pro Dodô, toca de cabeça, a bola volta, sobra pro Nenê, chega a zaga do Guarani pra tirar, afasta o perigo, tira essa bola daí, gente. O Felipe tava lá também, lateral, posse de bola pro time do Fortaleza pela direita, o Guarani vence o jogo, Bruno Mendes agora há pouco, 10 minutos, foi pra rede, 1-0 pro time do Guarani, mas o Fortaleza é valente, é líder do campeonato, bola pro time do Fortaleza, tentou o passe aqui, o Roger no meio do caminho, ficou fácil pro time do Guarani, e agora pode dar contragolpe, bola pro Bruno Mendes, falta. Chegou fazendo a falta pra cima do jogador da equipe do Guarani, o Adalberto. Poderia ter tomado um cartão, o Adalberto. Falta pro Bugre, Melo. E os jogadores do Guarani ficam na reclamação. O próprio Ricardinho, como capitão do time, chegou ali no árbitro. E aí, professor? Vai ter cartão ou não? Não teve, né? Só ficou na base da conversa. O Guarani vence 1-0, hein? Que beleza. Bruno Mendes foi pra rede. E com este resultado, atualizando aqui o placar ao vivo, né, do futebol interior, né? É o primeiro gol dessa tarde. Bruno Mendes de cabeça, e saiu um gol também lá em Sorocaba, hein? Gol do São Bento. São Bento 1, Brasil 0. E com este resultado o Guarani está na terceira colocação no G4 com 32 pontos ganhos. Portanto, neste momento o Guarani é o terceiro colocado com 32 pontos. Vitória importante para o time do Guarani, Claudinei Corsi, Bruno Mendes foi para a rede, a 10 minutos de cabeça, estamos com 13h50, quase 14, 1-0 o Bugrão na frente. E é importante, né, o Bruno Mendes marcar, porque ele vive de gols, né, ele estava aí numa seca danada e agora ele está desencantando, aos pouquinhos vai fazendo seus gols. Agora o Guarani tem que usar de inteligência, né, acertar a sua marcação pelo lado esquerdo da sua defesa, ali onde joga o Pará, porque é por onde o Fortaleza está mais fustigando o Guarani, tanto com escanteios, com laterais e com as jogadas de bola virada. Então, precisa acertar um pouquinho mais a marcação, uma cobertura melhor ali para o Pará. E o gol do Guarani foi muito bem trabalhado, né? O Rodrigues já tinha cruzado uma bola antes, não deu certo. Desta feita ele cruzou e o Bruno Mendes apareceu muito bem, como ele sempre faz, muito bem colocado ali, e fez de cabeça. Então o Guarani agora tem que usar a inteligência, porque o Fortaleza pode partir para o ataque para tentar o empate e ceder o contra-ataque ao Guarani, que em sabendo explorar, pode chegar aí a marcação do segundo gol. Abraçando aqui a Sâmia Lima, Guarani vai vencer de 3-1, e o Guarani tá de novo no ataque, boa bola pro Matheus, linda abertura, lado esquerdo pro Pará, cruzou fechado na boca do gol, bateu no peito do Tinga, e aí sobrou pro Dodô. O Paulo César tá com a gente, é nóis, Corsato, um abraço, Paulão, também o Rodão. Vai Bugre, pessoal participando aqui no Facebook, Futebol Interior, abraço aqui pro Giovanni Paiola, tá comandando as redes sociais, estamos no YouTube também, Guarani vem pro campo de ataque, opa, bateu na mão do Adalberto, hein, e vai tomar cartão. O Ricardo Marques Ribeiro de Minas Gerais dá o primeiro cartão amarelo pro número 14 da equipe do Fortaleza, meteu a mãozão na bola, não pode, hein, Melo? Aí não dá, né, tá certo, né, primeiro cartão amarelo do jogo. Anote aí na sua papeleta, né, pro Adalberto 14, né, e a produção aqui já nos auxiliando, né, o gol do Bruno Mendes, ele cabeceou como manda o figurino, né, cabeceou no chão, aí não tem goleiro que pegue, a bola tocou no gramado e entrou, estufou a rede, ele que estava livre ali de marcação na risca da pequena área, repito, né, foi o segundo gol do Bruno Mendes do campeonato, falta pelo lado direito, Rafael Longini vai pra cobrança, né, os dois zagueiros do Guarani na área, né, o Everton Alemão e também o Felipe Maia. Vai, Bugre! Quem sabe o Guarani vai pra... O segundo já era do jogo. Longini, não, Longini. Que isso, Longini? Aí não, hein, Melo? Ah, pelo amor de Deus, né? Agora ele diz que o sol atrapalhou.
Tá de brincadeira, né? Vai cobrar uma falta. Os zagueiros vão pra área, né? Os atacantes, todo mundo lá dentro da área esperando a bola, o lançamento. E o Rafael Longini manda a bola atrás do gol. Foi quase lá no fosso, onde está a torcida do Fortaleza. Aliás, a torcida do Fortaleza hoje, em bom número, né? Cerca ali de 300 torcedores. No Guarani, o tobogã liberado, a galera se concentra lá no tobogã e com o sol no rosto, hein? Realmente não é fácil. Sol ardido. Vem pro campo, ataca o Fortaleza, vem Felipe pro gol. Ela passa, vai embora. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar, marcar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Nosso digital é aquele moderno, você já sabe, não tem ponteiros marcando 17. 17 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Aqui, brinco de ouro da princesa, gol de Bruno Mendes, o Guarani vence, Guarani 1, Fortaleza 0, boa tarde, Carlos Corsato. Estamos vivendo a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a abertura aconteceu na última terça-feira, o Vila Nova perdeu para o Avaí por 1-0, a Ponte Preta goleou o time do Paysandu por 4-0 fora de casa. Ontem o Boa Esporte venceu o Londrina por 1-0, o Curitiba empatou com o Sampaio Correia em 0-0 e a equipe do Goiás goleou o CSA pelo placar de 3-0. Estamos no YouTube Futebol Interior TV e no Facebook Futebol Interior. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Aqui o Guarani vai vencendo. Passamos de 18. O Guarani vai vencendo 1-0 o time do Fortaleza. Jogo difícil, complicado. Vencendo. O Guarani vai terminar essa rodada primeira do segundo turno entre os 4 melhores da competição. Aliás, o Guarani vive um momento político um pouco conturbado, mas dentro do campo até que as coisas estão indo, estão se encaixando. Guarani que foi bem na Série A2, né, foi campeão da Série A2 e no Campeonato Brasileiro vai ali sempre perto do G4, né? Então, politicamente não vai tão bem o time, mas o time vai bem dentro do campo. É posse de bola pro time do Fortaleza, bola para Bruno Melo, soltou a bola para Dodô recua, toca essa bola pro Adalberto, número 14, tem cartão. Tocou a bola para Nenê Bonilha no meio pro Felipe, perdeu, deu de graça. Erra muito passe o Felipe, hein? Bola pro Ricardinho, recuou. Atrás, o Ederson vai correr, Oliveira tira essa bola daí, meu filho. Aí ele toca a bola pro Felipe Maia, meio que na fogueira, o Felipe Maia evita a saída. O alemão tá livre lá, ele preferiu tocar pro capitão. Ricardinho que teve propostas durante a competição e não foi, ficou uma delas do Sport. Bola pro Pará, o Pará domina, solta a bola aqui do lado esquerdo, tocou pro Everton Alemão, quarto back da equipe do Guarani. Marcelo. Toca a bola no meio pro William Oliveira, pois não, Melo? E o João Ronaldo Tinarelli, opa, hoje temos o Já Era, maravilha, hein? Você tá de bem com a galera. É nóis, Queiroz. Manda um abraço então pro João Ronaldo Tinarelli, tem o Rodão, Marcel Bessani, Paulo César, Samia Lima, Guarani 3, Fortaleza 1, já dando aí o seu palpite. A galera mandando a mensagem aqui nas redes sociais. Fortaleza no ataque, bola do Marlon dentro da grande área pro Adalberto. Na verdade era o Ederson que estava lá, o Adalberto começou a jogada. Proteção da zaga, sai do gol goleiro Oliveira. O Claudinei Corsi, o Ederson é experiente, Flamengo, Atlético Paranaense, tem que tomar cuidado com ele, hein, Ney? É verdade, jogador experiente, jogador que sabe proteger bem a bola e tem que tomar muito cuidado, que é ele que tá chegando. Olha o Bugre. Guarani, bola com o Longini, dominou, escapuliu dele, quase que deu pro Kevin, rapaz. O Kevin invadia a grande área, o Tinga tava aqui, ó, na proteção pelo lado esquerdo, o lateral direito da equipe do Fortaleza, lateral pro Guarani, bola do lado direito, o Felipe Rodrigues vai pra essa bola, ele também é lateral de ofício, tá deixando a bola pro Kevin, que é o lateral hoje do Guarani. O Felipe Rodrigues tá dando uma força aqui pela direita pro Kevin, solta a bola, o Guarani no meio, ó, Alemão cuida, passou, nossa, olha o Alemão, rapaz. Ele fintou 4 jogadores, hein, Melo? Mas se perde também essa bola, hein? E a torcida foi a loucura, né? O delírio. Olha o Guarani. Ricardinho recebeu do Kevin pela direita, tocou pro Felipe. Dos pés dele saiu o primeiro gol do Guarani no cruzamento. Bola pra dentro da grande área. Chega a zaga do Fortaleza, tira. O rebote sobrou. Ele é grande, é grandalhão. Felipe Rodrigues dividiu com o Bruno Melo. A bola voltou, sobrou pro Felipe Maia. Deu a bola pra Kevin pela direita. Solta a bola lá do outro lado pra Alemão. Levanta a cabeça. O sol é ardido aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E o Pará que tá na boa, tá jogando na sombra o lateral esquerdo do Guarani, pra lá, pra cá, dominou, tocou a bola um pouco mais atrás. O problema é que na sombra está frio, né? Porque então, a temperatura é baixa. Mas detalhe que você falou que o Pará tá na sombra lá, o Corsato, mas ele vem aqui na parte do sol. Eu não sei porque que ele fecha tanto aqui,
se ele tem que abrir para receber a bola lá na frente. E olha o Fortaleza, Felipe alongou o passe, tocou pro Ederson, lado esquerdo, invadiu a grande área, vai queimar pro gol, bateu, bate na zaga do Guarani. Tava atento ali, o alemão tira. Tô dizendo, essas bolas longas tem que tomar muito cuidado. Bruno Melo tocou a bola no meio pro... Esse Felipe é o mais fraco, me parece, do time do Fortaleza, hein? Erra muitos passes o tal de Felipe. E agora o número 14 aqui, o Adalberto fica pé da vida, paga geral. Marcelo, oi. Detalhe que no futebol, né, você tem uma máxima que diz o seguinte, né? Você primeiro tem que procurar tocar a bola para frente. Segundo, você tem que tocar a bola, você pode tocar para os lados. E a última instância, a terceira, é tocar para trás. E aí o que o Felipe fez? Ele já foi de primeira, tocando para trás e para ninguém. E meteu a bola para a lateral. Sem dúvida é o pior do Fortaleza até agora. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Deixa eu mandar abraço pro André Luiz. Já vou mandar o seu abraço, viu, André? Posta de bola pro time do Guarani pela esquerda. Bola com Rafael Longini. Tocou pro William Oliveira. Dominou. Vai pra cima na marcação. Pra lá, pra cá. São dois jogadores do Fortaleza. Essa bola era do Guarani, hein? Mas o árbitro, o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro experiente de Minas Gerais, acabou marcando lateral pro time do Fortaleza. O André Luiz está dizendo, bairro Matão é Guarani. Mande um abraço para minha esposa Kelly, filho Lucas. Tá todo mundo acompanhando a gente. Abraço para vocês aí. Entrou aqui no nosso Futebol Interior TV uma pessoa com o nick de Ponte Preta, rapaz. Tá certo, então um abraço aí pro pessoal acompanhando a gente. Futebol Interior TV. Aliás, hoje é aniversário da Ponte Preta também, 118 anos. Reposta de bola. E aniversário do nosso Elcio Paiola, o nosso chefe, 89 anos. Vem o time do Fortaleza. Cruzamento, bola do Tinga dentro da grande área. Passa pelo Marlon. A bola voltou, sobrou aqui pro time do Fortaleza pelo lado esquerdo pro Bruno Melo. Tocou curto. Vai dar pro Guarani. O Kevin ganhou. Na verdade, é o Matheus Oliveira. Dominou, boa bola no meio. Era pro Longini, tinha endereço essa bola. Essa bola não foi recuada não, hein? Essa bola eu achei recuada, hein, Melo? Pra mim não houve, né, o recuo intencional, né? O jogador tirou a bola, né, de qualquer maneira, porque se ele não tira, o Rafael Longini ficaria cara a cara contra o gol do Marcelo Boeck. Então não houve um recuo, pra mim acertou o árbitro. Vou dizer mais, hein? Ele arriscou devolver essa bola pro goleiro, porque se o goleiro tivesse saindo, ele metia por cima do goleiro e fazia conta. É verdade mesmo. E arriscou também do árbitro marcar uma falta dentro da grande área. É posse de bola pro time do Fortaleza. Vai tocando bola aqui no campo de defesa. Bola com o Roger. O Roger dominou, tocou essa bola pro Dodô. Pelo lado direito, olhou para dentro da grande área. Fechado na boca do gol. Cai atrás do gol. Bola foi descaindo. Mas Oliveira estava atento, ela se perde e vai embora. É tiro de meta pro goleirão do Guarani fazer a batida. Rádio Futebol Interior. A gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Comigo nessa jornada esportiva, Claudinei Corte, o nosso comentarista, Washington Melo nas reportagens, o Carlos Corsato no giro do placar e o Melo trazendo as informações também dos gols de momento no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. E o Fortaleza já vai mexer, hein? Já vai mexer ali o Rogério Ceni. Vai entrar aquele que estava sem nome na papeleta, o número 7, o Marcinho. Esse daí é jogador perigoso, hein? Vai jogar aqui pelo lado esquerdo. Ele teve aí um problema particular durante a semana, por isso que não treinou, né? Como os demais, ficou no banco de reservas, mas o Rogério Ceni já percebendo que o seu time não consegue se encontrar em campo, já vai fazer aí a primeira alteração. Quantos minutos, Marcelo? 25? Isso. O problema é quem sai, né? O cara fica a pé da vida, né? Vai sair o Adalberto ou então o Felipe. Eu aposto em um dos dois. E você, ô Ney? Vai ser o 14 Deve mesmo. Ser. O Adalberto. Porque os dois que estão errando. O Felipe até era um forte candidato também. Se fosse sair, não seria nenhuma surpresa. E como ele já tem, exatamente, como ele já tem cartão amarelo, agora passou ali ao lado do Rogério Ceni, que deu um tapinha ali no Adalberto, agora vai mudar o esquema, né? Porque jogava aí com 3 zagueiros, agora vai jogar aí com um jogador aqui pelo lado esquerdo enfiado. Por isso que o técnico Humberto Loser escalou o Felipe Rodrigues para fazer, viu, Claudinei Costa, aquela famosa dobra. A dobra. Exatamente. Muito com bem. O lateral bugrino Kevin e agora o Felipe Rodrigues, que estava descendo, né? Agora vai ter que ficar um pouco mais no sistema defensivo. Não é isso, Ney?
É por aí, se ele põe um homem na frente lá, como foi o caso agora do Marcinho, que é rápido, inclusive. Olha lá onde o Marcinho já tá lá. Já tá jogando em cima do Kevin. Aí vai ter que ter realmente, Melo, essa dobra para marcação, não só do Marcinho, mas pro lateral também que desce. Eu gosto muito do trabalho do Loser. Eu acho que o Loser, ele é um cara que estuda, ele é um cara que manja de futebol. Eu tenho só uma ressalva com relação às mexidas do Loser. E qual seria essa ressalva? As mexidas. Ele demora um pouco para mexer, às vezes não mexe no intervalo, mas eu gosto muito do ele trabalho. Ele não é um bom mexedor, então. Não. Qual é técnico novo, né? Que mexe no intervalo, né? Poucos mexem. Então, mas fora isso, olha que recuo, rapaz. O tal de Roger recuou a bola, eu não sei se ele não viu o Longini, mas o Longini, se ele tá um pouco mais esperto, pegava essa bola e ia pra rede. O time do Fortaleza tem bola aqui no campo de ataque, trabalha pela primeira vez o Marcinho, aí foi absorvido pela marcação, ganha, posse de bola o time do Guarani, a bola com Kevin, Felipe Rodrigues tá pedindo um pouco mais à frente, ele tem que recuar, toca essa bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali, com o jogador que é o Felipe Maia, tocou a bola no meio pro William Oliveira, pro Felipe Maia, alongou o passe na frente, não foi o Rodrigues, a bola vai ficar, Bruno Melo, você não vai, o Bruno Mendes, seu xará, vai chegar no carrinho, mas saiu com bola e tudo. Eu achei que ele foi na bola, mas foi no carrinho, né, Melo? E acertou ali o Bruno Melo, lateral esquerdo, que fica caído ali fora do gramado, mas já se recuperou, já se levantou, e o Fortaleza tem pressa, né? Já bateu o tiro de meta. Panorama aqui dos jogos em andamento. CRB 0, Oeste 0 lá no Rei Pelé. No Heriberto Rilsen, Criciúma 0, Atlético Goianiense 0. E o São Bento segue vencendo o Brasil por 1-0. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Fortaleza pela esquerda, bola do Bruno pro Marcinho, lado esquerdo, na marcação dele tá o Kevin. Puxou a bola pra perna direita, pedalou, é habilidoso pra lá pra cá, chega Ricardinho, encosta, é fechado o espaço pra ele. Aí o Bruno recebe a bola, toca pro Bonilha, Bonilha pra Marlon dominou, tocou na frente, enfiou essa bola pro Dodô, não foi. Será que ele achou que ele estava impedido? Ou ele achou que não ia chegar na bola? Não, a bola correu demais, né? Aí não teve jeito. Ali nem se ele tivesse turbinas, né? Ali nos dois pés não chegaria na bola. E o BG Luiz, hein? Lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, acompanhando a sua transmissão. E a Sâmia Lima, desejando aí um feliz Dia dos Pais para todos. Kleber e Edna também aqui acompanhando a transmissão. Opa, valeu. É isso aí, amanhã, portanto, é o Dia dos Pais, viu, Marcelo Cossato? Marcelo Costa foi demais agora, hein? Ô, Melo, o Carlos falou que quem vai beijar o Roberto Leal é você. Tô fora. Posse de bola pro time do Fortaleza, aqui no campo de defesa, Felipe Rodrigues brigou, ganhou, boa bola, cruzou na boca do gol pro Longini, pequenininho, passou por ele, vai sobrar do lado esquerdo, o Marlon tá na bola, mas o Pará chega, adiantou demais o passe. Mas é bom jogador esse Felipe Rodrigues, hein? E a torcida reconhecendo, aplaudindo, né? Ganhou ali do lateral e cruzou. Quem tinha que estar nessa bola seria ali o Bruno Mendes, né? Mas o Rafael Longini, como você mesmo disse, né? Baixinho, tentou cabecear, mas não conseguiu alcançar a bola. Guarani na frente, 1-0. Fortaleza vem de novo pro campo de ataque, sempre pela esquerda. Bola com o Marcinho, Felipe Rodrigues, pau nele, falta. Falta pro time do Fortaleza pela esquerda. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Bom, Fortaleza tem falta, o Dodô aqui pelo lado esquerdo, apenas um na barreira do goleiro Oliveira, que é o Longini, né? Dentro da grande área, chegando por lá os zagueiros, o Roger, o Jussani, tá lá dentro da grande área também o Nenê Bonilha, vai lá o Bruno também, que é grandalhão, enfim, para pegar o rebote tá o Tinga, tá também o Marlon, e o Dodô vai ajeitar essa bola com todo o carinho. Primeiro tempo de jogo, 5 da tarde em Campinas, Série B, 20ª rodada, por enquanto o Guarani vai vencendo 1-0, Dodô vai pra bola, jogou na marca do pênalti, Bruno Mendes mete a cabeça na bola, tira. Bruno Mendes mete a cabeça na bola, tira. Atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando. Girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 31 minutos, passados primeiro tempo de jogo. No Guarani, Bruno Mendes foi pra rede. 10 minutos do primeiro tempo. 1 pro Guarani, 0 pro time do Fortaleza. Carlos. Neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, tem Campeonato Paulista da 2ª Divisão, com a Rádio Futebol Interior. Paulista e
retransmissão da Rede Fé de Ribeirão Preto. Amanhã também às 7 da noite, o Campeonato Brasileiro da Série A é destaque. O Palmeiras encara o Vasco da Gama com a retransmissão da equipe Gol de Placa, Estação FM. Estamos no YouTube, Futebol Interior TV, e também no Facebook, Futebol Interior. Participe! Marcelo Cossato. Fortaleza no ataque, bola pela direita, cruzamento na boca do gol, vem o toque de cabeça, tentou ali o Ederson. Meio que de calcanhar, a bola subiu muito, foi embora. Tiro de meta pro goleiro Oliveira fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Aqui vem Guarani, Kevin alongou o passe, tocou pro Felipe Rodrigues dentro da grande área, chega por ali o Roger, mete a cabeça na bola, tira. Manda a bola para escanteio, bola longa de novo pela direita, o Guarani chegou, Melo. E a torcida sente o bom momento, começa a apoiar, gritar, Bogrão EO. O Guarani que depois do jogo de hoje contra o Fortaleza voltará a campo no dia 18, né? Contra o Sampaio Correia fora de casa. Escanteio, Longini na batida. Longini vai pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Boeck defende, mas achou livre ali o Everton Alemão por pouco segundo do Guarani, Melo. Subiu lá no último andar, né? O Everton Alemão cabeceou, entretanto a bola sem força, né? Mas tinha endereço no canto esquerdo. Desta vez o Marcelo Boeck, atento, caiu com a bola, fez a defesa e não deu rebote. Olha o Bugre. Sai jogando errado o time do Fortaleza, a bola bateu no peito do William Oliveira, deu pro Longini, tocou pro Matheus Oliveira, pra lá, pra cá, bate, Matheus. Ele foi tentar fazer a finta, ele é habilidoso, mas aí não dá, perdeu boa chance pro Guarani. Agora a resposta vem pro time do Fortaleza, Dodô deu pro Marlon, tocou pro Dodô, deixou pro Tinga, enfiou na frente, na direita, é pro Marlon, cruzou fechado na boca do gol, Pará, chega antes do Ederson. E tira, o Matheus Oliveira teve a chance de queimar pro gol, e aí armou um contragolpe pro time do Fortaleza. Marlon tem pressa, deu pro Dodô, tocou pro Ederson, faz o pivô, joga a bola um pouco mais atrás, é pro Marlon, pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação do Pará, domina, fica meio sem saber quem fazer com a bola, vai pro lado direito agora, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, a bola bate no Pará, vai embora. Lateral, posse de bola, pertinho da bandeirinha de escanteio, favorece ao time do Fortaleza, vai vir aquele lateral, vai vir pra dentro da grande área, lateral barra escanteio, é o Tinga que vai pra bola, o Marcinho tá aqui no segundo pau, o Marlon tá chegando dentro da grande área, o Dodô também, pega o rebote, o Nenê Bonilha, mas a bola é tocada no meio, pro Felipe, dominou, pra lá pra cá, solta essa bola aqui do lado, é pro Bonilha, devolveu pro Felipe, toca a bola na quarta zaga, todo o time do Fortaleza, com exceção do goleiro no campo de ataque, é o Roger, alongou o passe, tocou pro Marcinho, Kevin chega nele. Kevin chega nele, mete o pé na bola, tira, manda a bola para lateral. É lateral, posse de bola, lado esquerdo. Favorece o time do Fortaleza, 34,5 passados deste primeiro tempo. Dodô aqui pelo lado esquerdo, tocou a bola pro Marcinho, devolveu, tocou a bola pro Bruno Melo. Domina, solta essa bola, toca no meio, bola pro Felipe, vai tocando a bola. O Bonilha tá pedindo, o Ricardinho tá na marcação dele, ele toca pro Bruno Melo aqui na esquerda. Deu a bola um pouquinho mais à frente, ainda na esquerda. É pro Marcinho, Marcinho domina, toca a bola pra Nenê Bonilha. Na cavadinha, vira o jogo, toca lá do outro lado pro apoio do ex-bugrino Diego Jussani, tocou essa bola pro Tinga, enganou a marcação, cortou pra perna esquerda, cruzou fechado na boca do gol, passa pelo Ederson, passa pelo Marcinho, vai embora, tiro de meta pro Guarani fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Marcelo. Aqui 35 do primeiro tempo, chamou, falou Claudinei Corsi. É só pra gente registrar aqui como cresceu o futebol desse garoto Kevin, né? Camisa 2 do Guarani. Tanto ali na defensiva, né? Marcando como apoiando. Depois, que todo mundo achava que ele entraria no time, né? Saída mesmo que é o lateral, o Washington Melo que saiu, foi embora. O Lennon. O Lennon. Ninguém lembra mais do Lennon. Pois é. E antes ficava com medo da entrada do Kevin. E agora cresceu muito o futebol dele. Tá muito bem na partida. E com a ajuda ainda do Rodrigues ali, vai bem esse setor direito do Guarani. Esse Claudinei Corte, comentarista da Rádio FI. Guarani estava no ataque, perdeu a bola veio pro time do Fortaleza, o árbitro marcou uma falta e prejudicou o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza já vinha com a bola pela direita aqui, com o Marlon, ele marcou uma falta aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, girando, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 36 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Brincão. No placar, Guarani vence, gol de Bruno Mendes de cabeça, 1 pro Guarani, 0 pro Fortaleza, Carlos. Futebol é com a equipe Nota 10 de Esportes, Rádio TV Futebol Interior. Segunda-feira, 8 da noite, tem o fechamento da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Estarei nessa com toda a equipe esportiva Nota 10. Na terça, às 9h30 da noite, a Macaca encara o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos no YouTube, Futebol Interior TV, e no Facebook, Futebol Interior. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes hoje aqui na Taba, no Brinco de Ouro da Princesa, tocando, soltando essa bola, vem o time do Fortaleza, campo de ataque, bola enfiada na frente, sobe de cabeça, mete a cabeça na bola, tira dali. O jogador Felipe Maia devolveu a bola, voltou pro time do Guarani, pro Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues, só que o Felipe Maia é F-H-I-L-I e o Felipe Rodrigues aí é o Felipe tradicional. O Guarani tá no ataque pela esquerda, a bola com o Pará, perdeu, recupera a posse de bola. O Marlon é pro time do Fortaleza, a bola caiu no meio, aqui pro Nenê Bonilha, tem um penteado diferente o Nenê Bonilha, a bola na frente enfiada pro Ederson, sobe de cabeça a zaga do Guarani, William Oliveira, mete a cabeça na bola, tira. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. 37 minutos e 40 passados, primeiro tempo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro. O Guarani vai vencendo, o Guarani vence 1-0 pra cima do Fortaleza, pois não, Melo? É uma mensagem aqui, ó, do Everton Vinícius. Guarani vai subir e a Ponte também. E o Leandro Danelucci, hein? Meu primo, acompanhando aqui a transmissão da Rádio FI. Mande a sua mensagem pelo Facebook do Futebol Interior. Nós estamos aqui para ler todas as mensagens. Audiência total, Bugre 1-0. O Vladimir Filho, oficial, com a gente aqui no YouTube. Bora, meu leão! Que é o mascote aí do Fortaleza, né? O André Luiz também tá com a gente, já falei do André. Rapaziada, participando com a gente aqui no YouTube também, é o nosso canal, hein? Se inscreva, Futebol Interior TV, dá um joinha lá no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão para ela chegar para mais pessoas. Enfim, fique à vontade, pode participar por lá também. Futebol Interior TV, fala, Claudinei. Tem aquele negócio do sininho também? Tem, para receber as notificações tem que clicar no sininho, né? Então... você virou Papai Noel agora, tem que andar com o sininho, tá de brincadeira, hein? Não sou eu, é o YouTube que colocou um sininho lá. É posse de bola pro time do Fortaleza, Bruno Melo alongou o passe, era pro Marcinho, chega por aqui o Kevin. Sai jogando pro time do Guarani na boa, na tranquilidade, na categoria, pro Ricardinho, vem o capitão Bugrino, levanta a cabeça, alongou o passe, boa bola pro Matheus Oliveira aqui pelo lado direito, dominou, cortou da ponta pro meio, bateu pro gol, espalma o goleiro, Longini! Já era! Gol! Rafael Longini é do Guarani, é do Bugre! Alegria, alegria, a galera vibrou, Na marca de 39 minutos passados deste primeiro tempo, o Guarani chegou pela direita, o Matheus Oliveira recebeu o passe, cortou da ponta pro meio com a perna esquerda, bateu pro gol meio que colocado, a bola com muita curva, o Boeck bateu roupa, espalmou pro lado, e quem chegava nela? Rafael Longini, cara a cara, frente a frente com o goleiro já caído, só encostou o pé na bola, para mandar a bola pro fundo da rede. Rafael Longini tem o faro do gol, tem o cheiro do gol. Rafael Longini, artilheiro do Bugre na competição. Rafael Longini pode comemorar, a festa é toda sua da torcida do Bugre. Tem festa na Taba. O Guarani faz o segundo gol. Rafael Longini, 39 minutos do primeiro tempo, 2 Bugre, 0 Fortaleza, que é o líder do campeonato. O detalhe, a selfie do gol da equipe do Guarani é você, o Washington Melo. E a jogada mais uma vez aqui pelo lado direito, o Matheus Oliveira. Eu até achava que a melhor opção seria ele tocar ali pro Felipe Rodrigues, mas de repente ele resolveu arriscar, porque estava de longe, né, do meio da rua. Bateu em diagonal de pé esquerdo, a bola não foi tão forte assim. E o goleiro Marcelo Boeck, como você descreveu na sua narração, bateu roupa.
espalmou pra dentro da área. Aí vinha sozinho, né? O Rafael Longini de pé esquerdo, goleirão caído, estufou a rede. É o 8º gol do Rafael Longini na competição. Mais artilheiro do que nunca do Guarani no campeonato. E o Guarani bonito na frente, hein? Guarani 2, Fortaleza 0. Guarani 2, Fortaleza 0, 41 minutos e meio passados do primeiro tempo. Claudinei Corte, o Guarani vence o líder do campeonato. E teve a paciência suficiente para esperar o momento, né? O Matheus Oliveira trabalhou a bola, sentiu que podia bater, o chute não foi assim tão forte. Olha o Fortaleza, a bola pra dentro da grande área pro Ederson, sai do gol, Oliveira manda pra escanteio, termina aí, Ney. Você vê, quando a coisa tá boa, né, até o goleiro Oliveira, que andou claudicando em algumas jogadas aí em outros jogos, tá atento, tá ligado e saiu muito bem nessa bola. Então o Guarani teve a paciência, soube quando sair, e a saída do Guarani melhor é aqui realmente pela direita, com o Rodrigues, com o Kevin, com o Matheus Oliveira. Tá muito bem o Guarani, 2-0 é um placar que pode dar tranquilidade em o time sabendo usar a inteligência e explorando aí o Fortaleza, que deve vir para cima para tentar diminuir. O árbitro tinha dado escanteio, mas o Bandeira disse que a bola não tinha saído com o toque por último do goleiro, e sim do atacante do Fortaleza, o jogador Ederson. O auxiliar número 1 lá, o Guilherme Dias Camilo, então deu tiro de meta para o time do Guarani. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 43 minutos passados, primeiro tempo. Placar do Brinco de Ouro da Princesa aponta. 2 gols pro Guarani, Bruno Mendes e Rafael Longini. Guarani 2, Fortaleza, não tem nada. Diz aí, Carlos, qual é a boa? Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. Daqui a pouco o Juventude encara o Figueirense a partir das 7 horas da noite. Você acompanha tudo no placar ao vivo Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Estamos também no YouTube, Futebol Interior TV, e no Facebook, Futebol Interior. Marcelo Cossato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira, a equipe nota 10, vem o time do Guarani, bola do Felipe Rodrigues, que passe, que bola legal, inverteu o jogo da direita para a esquerda, bola pro Longini, fez o segundo gol pro time do Guarani, o Tinga tá na marcação dele, ele espera a presença do Pará, o Pará chegou, tocou, devolveu para ele, de primeira pro Longini, toca atrás pro William Oliveira, levanta a cabeça, o Guarani vai girando a bola, girando o jogo, a bola da esquerda agora para a direita para Felipe Rodrigues, espera a chegada do Kevin, cruzou na boca do gol, subiu por ali a zaga Tinga, mete a cabeça na bola, tira, afasta o perigo, ela caiu pro Dodô, deu pro Ederson, tocou a bola pro Tinga, chegou o Ricardinho, pé alto, o árbitro para, marca falta, campo de defesa, favorece o time do Fortaleza. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá, confira esta super promoção, balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos, por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Fortaleza, campo de ataque, vem Tinga, passou o primeiro, o segundo, o terceiro, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Que jogada do Tinga. E parece que teve desvio. Teve sim. O árbitro tá dando escanteio, hein, Melo? Escanteio ali pelo lado esquerdo. Né, o jogador ali, Marcinho, que entrou, né, mas não mudou o panorama do time do Fortaleza. Estou achando, não sei se o Claudinei Costa tem a mesma opinião. Time do técnico Rogério Ceni me parece que está jogando com freio de mão puxado. Um time lento, esquisito. Escanteio pro Fortaleza, bola pra dentro da grande área, era pro Jussani, subiu a zaga do Guarani, tirou, caiu do outro lado, ao lado direito, vem Ederson, cruzamento na boca do gol, ela passa, vai embora. Vi lá o quarto árbitro, subindo a placa, 2 de acréscimo, o Hilbert Estevan da Silva. É o pois não, 2 minutos de acréscimo, então vamos até 47. Estamos com 45,5. Escanteio pro Fortaleza, pela direita vem bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, tira dali o Felipe Maia, a bola voltou pro próprio Ederson, deu pro Felipe, cruzou de novo, fechado na boca do gol, briga, Felipe Maia tira, mas ela cai na intermediária aqui, ofensiva pro time do Fortaleza, Jussani, bico esquerdo na grande área, de cabeça tocou a bola pro Dodô, é orientado, recua, toca essa bola, começa no campo de defesa pro Marlon, o Marlon toca a bola no meio, é pro Nenê Bonilha, chega pra cima dele, a marcação ali do Matheus Oliveira, ele toca a bola na direita pra Felipe tocou essa bola pro Ederson, cruzou na boca do gol, fechado, ela passa, vai embora.
Oliveira ameaçou subir, não subiu, ficou olhando, rapaz. Bola passou, foi embora. Claudinei Corsi, 46 minutos passados deste primeiro tempo. O Guarani vai vencendo 2-0. Vencendo e merecidamente, porque joga melhor que o Fortaleza. Como disse o Melo, o Fortaleza está muito pesado, né? Ele está demorando muito nas jogadas. O técnico Rogério Ceni colocou o Marcinho e esperava mais aí. Só que a bola não está chegando no Marcinho, porque a marcação do Guarani está sendo muito bem feita, inclusive pelo William Oliveira e também pelo Ricardinho ali no meio campo. Além de que a zaga do Guarani também está muito bem com o Everton Alemão e com o Felipe Maia. Então, não surtiu, pelo menos até o presente momento, aquilo que queria que surtisse o efeito o Rogério Ceni. O Marcinho entrando no comecinho, logo quando ele entrou, ele fez uma fumaça, mas aí a bola já parou de chegar e ele já desapareceu no jogo. E o Guarani soube explorar e fazer os 2 gols e merece a vitória. E o Guarani tinha uma falta agora aqui no campo de ataque, mas o árbitro da partida termina o jogo. Ele é uma comédia, né? O árbitro da partida, Ricardo Marcos Ribeiro, põe ponto final do primeiro tempo. O Guarani vence por 2-0. O time do Fortaleza tá no ar. Intervalo do jogo. Marcelo Cossato. Vamos lá, com o intervalo nota 10 no ar. Pra Prone Alimentos, Corujão, Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Você, Melo. Pois não, portanto, o técnico Rogério Ceni vai conversar o que com o árbitro? Os jogadores do Fortaleza ali se reuniram. Ele vai ali e chama, né? Os jogadores. Porque os jogadores se reuniram ali, eu até achei que ele ia conversar com o árbitro, reclamar alguma coisa. Mas ele pediu para que os jogadores do Fortaleza encerrassem ali a... Mais uma noite sem você, que parece nem ligar. Na terceira colocação. Vamos aqui rapidamente, né, com os demais resultados desta tarde. Lá no Rei Pelé, CRB e Oeste estão empatando 0-0. Finalzinho do primeiro tempo. Em Santa Catarina, o Criciúma vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Esse resultado interessa. Se o Atlético não vencer, empatar, o Guarani fica na terceira colocação. Então, o resultado está sendo favorável até agora. Criciúma e Atlético Goianiense empatam em 0-0. E o São Bento, intervalo de jogo, com gol de Everton Páscoa, hein? Quem diria? Vai ganhando aí do Brasil pelo placar de 1-0. Logo mais às 7 da noite teremos aí Juventude e Figueirense, né? Fechando aí essa 20ª rodada, que teve início, né, com 2 jogos na última terça-feira. Avaí 1, Vila Nova 0, Paysandu 0, Ponte Preta 4. Jogos de ontem, Goiás 3, CSA 0, Boa Esporte 1, Londrina 0 e o Coritiba, hein? Jogando em casa, apenas empatou com o Sampaio Correia pelo placar de 0-0. A classificação de momento, Fortaleza é o líder com 37, em segundo o CSA 34, o Guarani é o terceiro colocado com 32 e o Avaí na quarta colocação também com 32. A Ponte Preta neste momento na 8ª colocação com 29 pontos. Os times que estão aí na zona do rebaixamento, Brasil 17º, 21, Londrina 18º também com 21, Sampaio Correia e Boa Esporte, né, com 17 pontos, são os últimos colocados. Então hoje aqui, viu, Marcelo Cossato, estou cobrando escanteio e indo na área para cabecear. Me ajuda aí, produção. Hoje, sem dúvida alguma, né, o cachê vai ser dobrado. Se prepare lá o cabelo esvoaçante, o Carlos Cossato, que aliás está na praia, né, curtindo, né, o litoral. Tá sim. Chega, Melo, fala, Deus tá vendo. Fala, Marcelo. Ele se empolga, né, o Claudinei Corsi. Bom, seguinte, você falou do resultado aí do Coritiba, esse resultado aí causou a demissão do Eduardo Batista. Não é mais técnico? Não, caiu. Eduardo Batista não é mais Demorou, técnico, hein? Do Coritiba com esse O Eduardo Batista, eu acho que ele deveria dar um tempo, né, na sua carreira, né, porque ele sai de um time e vai pro outro, e os trabalhos dele, né, não estão dando resultado, a realidade é essa. Fazer como, por exemplo, Adilson Batista, 3, 4 anos sem Isso, vai fazer um curso lá na Arábia, no Afeganistão, fica por lá. Muito bem, daqui a pouquinho o Claudinei Corsi vai trazer pra gente o destaque, vai trazer o seu comentário dentro do nosso intervalo nota 10. Quer fazer um destaquezinho aí, Claudinei Corsi, pro comentário?
Olha, eu quero sim, o Marcelo Cossato, é lógico, a vitória do Guarani é insofismável, né? O Guarani merece o placar de 2-0. Agora, o detalhe, né? Fica para essa saída do time do Fortaleza. O Rogério Ceni caminhando para o vestiário com pressa para conversar com o elenco, e o elenco, entre eles, fez uma rodinha ali, obviamente para tentar achar os erros, quem foi o culpado, enfim, e o Rogério Ceni esperando o time, teve que vir buscar o time aqui no gramado para levar para o vestiário. Achei muito interessante isso e diferente, né? O técnico vir chamar os jogadores para ir para o vestiário, uma coisa tem aí. É verdade. Muito bem, vamos fazer o seguinte, intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais destaques no intervalo nota 10 da equipe Nota 10 de Esportes. Lembrando que na seguidinha dessa jornada tem Juventude Figueirense com a Rádio Guarujá AM de Florianópolis. Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Lembrando que você pode interagir no Facebook Futebol Interior, comandado pelo Giovanni Paiola, e também no YouTube Futebol Interior TV. Segura aí, a gente volta já. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314 no Jardim Calegares em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Intervalo do jogo.
Marcelo Corsato. São 5 da tarde, mais 26 minutos, vai caindo, vai chegando a noite. A tarde vai caindo, a noite vai chegando aqui em Campinas. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo Miranda Gomes, mandando mensagem aqui no Facebook. Valeu, Marcelo, obrigado, rapaz. A gente fica muito contente, viu? Obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão aqui. Também tem o Marcelo Gatti, a Maria Aparecida e a Su Pereira também acompanhando a gente. Bom, o Guarani vai vencendo 2-0, Bruno Mendes e Rafael Longini. Nesse momento tivemos aqui a entrega ali simbólica da Taça das Marcelo, Bolinhas. Explica aí, Melo. Essas mensagens suas foram do YouTube? É. Ah, pois não, porque aqui no Face, a Vanessa Lourenço Beraldo comemorou aí o segundo gol do Guarani. O João Ronaldo Tinarelli, já era. O Ed Mosca, é nóis, Bugrão, jogando muito com inteligência. Ele disse que o Guarani vai ganhar de 4-0. O Geraldo Estevan, ele nasceu para ser técnico, né? Falando aí sobre Humberto Louser ou sobre o Rogério Ceni. Agora fiquei na dúvida. Eduardo Sarti, vamos Bugrê, vamos jogar pra ganhar. É isso aí, valeu Eduardo Sarti, a galera ligada aqui na nossa transmissão aqui também, pelo Face. Que beleza, me ajuda aí, produção. Muito bem, você já tinha explicado no começo, mas explica o que aconteceu no intervalo aqui, o Bozó e o Renato. Ah, pois não, eles ergueram aqui a réplica, né, da Taça das Bolinhas. O Guarani vai comemorar na próxima segunda-feira, dia 13, 40 anos, né, do título do Campeonato Brasileiro de 1978, e Renato e Bozó, que hoje são funcionários aqui do Guarani, trabalham, né, nas categorias de base, então fizeram aí, né, essa caminhada aí no gramado com a taça, e a galera, é claro, gostou, né, os torcedores vibraram, afinal, o Guarani é o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Isso mesmo, com muito orgulho, o torcedor do Guarani tem esse título nas fileiras bugrinas. E tem aqui, ó, mais uma mensagem, o Paulo Guilhardi. Abraço do pessoal em Providence. Guilherme Serrano, Bugrino Roxo, Paulo, Xander e Samantha. Olha aí, que beleza, hein? Valeu, Paulo Guilhardi. Não é o Paulo Girardi, não, né? Não, é Guilhardi. É quase parecido, né? É, o Paulinho Girardi, isso aqui ao lado, né? Que mala, hein? Que mala, hein? Que horror. Grande Paulinho, grande Paul Girard. Claudinei Corsi. São 5 da tarde e 28 minutos, intervalo de jogo. O microfone é todo seu, viu, Ney? Legal, e falando aí desta homenagem do Guarani aqui, os jogadores erguendo a taça aí simbolicamente, né, que foi conquistada no ano de 78, o Guarani continua como único campeão do interior do estado, campeão brasileiro, né? Poderia ter sido também em 86, se o senhor Aragato não aprontasse aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, naquele jogo contra o São Paulo, e teria 2 títulos, né? Mas, só relembrando aí para os mais saudosos, Neneca, Mauro, Edson, Gomes e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Bozó, com entradas ainda do Adriano, do Macedo, do Manguinha, enfim, jogadores que eram reservas, e uma grande campanha, né? A gente lembra que o Internacional, quando o Guarani foi para lá, jogou e ganhou do Inter no Beira-Rio, o Inter dizia, como é que nós vamos perder para um time que tem um ataque de circo? Capitão, Careca e Bozó. Nós nunca vamos perder esse jogo aqui. E acabaram perdendo, né? E aí o Guarani, todo mundo se lembra, aquele jogo antológico com o Vasco, gol do Zenon de falta, enfim, depois o Palmeiras lá, o Careca com o Leão também, e sem dúvida nenhuma o torcedor bugrino guarda isso no coração e vai guardar para sempre. Quanto ao jogo de hoje, Marcelo Corsato e amigos do futebol interior, eu tenho a dizer que o Guarani vence e convence. É lógico que às vezes a gente fala aqui o que pode acontecer no segundo tempo, e os times voltam completamente diferentes, ou seja, aquele que está vencendo dá mole e aquele que está perdendo acaba se superando. Eu digo o seguinte, por aquilo que eu vi no primeiro tempo, a maneira que o Guarani jogou, o Guarani não é para sair perdedor desse jogo aqui. É para sair vencedor e digo mais, até ampliando o marcador. Pode até tomar gol do Fortaleza, mas pode marcar mais gols se jogar com a inteligência que jogou no primeiro tempo. Agora a gente viu o Fortaleza saindo de campo no finalzinho do primeiro tempo, ali mordido.
Os jogadores se reunindo, não dando nem muita atenção para o técnico e os jogadores conversando para saber o que era que estava acontecendo. E isso é um sinal que o Guarani tem que tomar muito cuidado com a equipe do Fortaleza para esse segundo tempo. Jogar com inteligência, tocar a bola, errar poucos passes de preferência e partir para cima, aproveitando os contra-ataques, porque o Fortaleza, da maneira como saiu mordido, deve vir para tentar, pelo menos, empatar a partida. Então eu penso que o Guarani pode ampliar, pode até tomar gol, mas se jogar com a inteligência do primeiro tempo, não perde o jogo hoje. Muito bem, Claudinei Corsi no intervalo, nota 10 da equipe, nota 10 de esportes. Vai começar o segundo tempo. O Guarani vai vencendo por 2-0, Bruno Mendes e Rafael Longini no primeiro tempo. O time do... Alteração, hein, ô Marcelo? Do Rogério Ceni já tinha mexido uma vez no primeiro tempo e vai mexer de novo, né, Melo? Saiu o Ederson, número 91, para a entrada do Gustavo. Gustavo, número 9, né? O apelido dele é Gustavo, mas hoje vai ficar no 0-0, não vai fazer gol. Gustavo, número 9, já em campo. E apita o árbitro. Começa o segundo tempo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Comigo, toda a equipe Nota 10 Esportes, Claudinei Corte, Washington Melo, Carlos Corsato, com a direção geral do Arthur Eugênio, que tá no avião, hein, acompanhando a gente, e também do aniversariante do dia, o Elcio Paiola, convidou todo mundo para uma festa que vai ter lá no futebol interior, uma festa de arromba depois do jogo. Que beleza, vou para lá. Comemorar o aniversário de Elcio Paiola. Mas pode ouvir o rádio dentro do avião? Não, acho que não, né? O doutor vai ser... É porque o avião acho que não tinha decolado ainda. Não, mas se ele estiver ouvindo durante o voo, ele vai ser convidado a se retirar. Mas como é que faz pra se retirar? Joga ele lá de cima. Meu Deus. Tem falta pro time do Fortaleza. Gustavo. E o sol foi embora, hein? Foi embora. Agora só sombra aqui no gramado. Falta pro time do Fortaleza pela esquerda, apenas um jogador na barreira. E o árbitro Ricardo Marques Ribeiro tá dizendo que tá atento ali no meio da grande área com o Roger e com o Everton Alemão e o Felipe Maia. É falta pro time do Fortaleza, vai Dodô pra bola. Jogou direto na boca do gol, saiu Oliveira. Meio atabalhoado, mas conseguiu tirar a bola. A bola voltou, sobrou aqui na direita para Marcinho. Vai para cima na marcação do primeiro. Chega no carrinho, parar. Por baixo. Faz o corte para o time do Guarani. É lateral, posse de bola para o time do Fortaleza. E o árbitro da partida para o jogo, porque tem jogador do Guarani caído no gramado, Melo. E os jogadores do Guarani ali reclamam porque o árbitro não parou o jogo, né? Porque o Fortaleza ainda tinha a bola aqui, ó, dominada. E é o Everton Alemão, né? Zagueiro número 3. Na verdade, ali ele acabou dividindo ali, né, com o Gustavo e também com o goleiro Oliveira. E levou a pior. Fica caído o zagueiro Bugrino. O Fortaleza permanece no campo de ataque. Tem lateral aqui do lado direito. E o Tinga, né, vai mandar a bola lá dentro da área. Tem que prestar atenção, hein. Todo mundo ligado aí na zaga. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Claudinei Corsi, o nosso Rogério Ceni, treinador da equipe do Fortaleza, já faz a segunda alteração. A primeira foi no primeiro tempo, ele tirou o Adalberto, colocou o Marcinho. E agora o Gustavo tá no jogo para a saída do Ederson. Pois é, e ele vai tentar, evidentemente, colocar o time mais na frente, né? Pela camisa já se vê o jogador que ele põe em campo para tentar alguma coisa. Agora, eu continuo dizendo, o Guarani tem que jogar com a inteligência que jogou no primeiro tempo. Tem que segurar, esfriar o Fortaleza nesses primeiros 15 minutos do segundo tempo e depois sair na boa. E o jogo já recomeçou. Fortaleza jogou a bola para dentro da grande área, o Guarani tirou. E agora vai dar contragolpe. Bruno Mendes tocou pro Longini, tentou duas vezes, não conseguiu, errou o passe. Melhor pro time do Fortaleza. Vem pro campo de ataque, Felipe. Daí, Felipe, bateu pro gol! Já era! Gol! É do Fortaleza! Felipe vai pra rede no comecinho do segundo tempo. Na marca de 3 minutos passados deste segundo tempo, o Guarani estava no contragolpe, perdeu a bola, sobrou pro Felipe. Estufou o peito, veio pro campo de ataque da intermediária, bateu cruzado. Rasteirinho no canto do goleiro Oliveira, que foi, mas não achou. A bola morreu no fundo da rede. O Fortaleza diminui.
Felipe, vai pra rede Felipe, agora o Guarani tem 2, 1 pro Fortaleza, goleirão Oliveira, esta não deu pra você, ó, já era, tá no fundo da rede, Guarani tá no campo de ataque, mas tá impedido, o Matheus Oliveira, ô Melo, me conta, me dá o detalhe do gol do Fortaleza, o primeiro deles. Se existe, né, um momento ruim pra se tomar um gol numa partida, é bem no início do segundo tempo, né, com 2 minutos, e numa falha, né, do Guarani, porque ele tinha a bola dominada, o Rafael Longini, o Guarani saía no contra-ataque, ele quis virar o jogo, né, da direita para a esquerda, né, fazer ali um lançamento de 30 metros para o Pará, e acabou errando, né, chutou, né, de forma fraca, colocou a bola nos pés ali do jogador Felipe, que veio com ela dominada, né, saiu ali do campo de defesa, a defesa do Guarani toda desarrumada, e ele arriscou de longe, né, pra mim o goleiro Oliveira aceitou, né, porque a bola não foi tão forte assim, e o goleiro Bugrino me parece que caiu ali meio que em câmera lenta, e a bola acabou entrando, né? Agora vamos ver, né, como será o comportamento do Guarani, que leva um gol aí logo no início do segundo tempo, mas permanece na frente, 2-1 Bugre. 2-1 pro time do Guarani. Eu ia dizer que não estou caçando bruxa, não, mas achei que era uma bola defensável, que era a opinião do nosso comentarista Claudinei Corsi, diminui o Fortaleza. Também entendo assim, era uma bola defensável, demorou para cair, o jogador do Fortaleza avisou que ia bater, e ele realmente caiu muito atrasado. Agora, é aquilo que eu disse, né? Você vê agora, o Fortaleza ganhou uma jogada lá na lateral, da sua defesa lá do lado direito, os jogadores do banco do Fortaleza saíram todos aplaudindo o jogador do Fortaleza. Então, Fortaleza está mordido na partida, com os 2-0 do primeiro tempo. E o Guarani que trate de se coçar e jogar futebol, porque senão a coisa complica. Fortaleza pela direita, Marlon cruzou na boca do gol, William Oliveira tirou, sobrou pro Felipe, bateu pro gol, a bola volta reboteada pro jogador que é o Marcinho, tocou, lado esquerdo pro Bruno Melo, queimou pro gol, bate na zaga do Guarani, voltou pra ele, rapaz, pro Bruno Melo, deu a bola pra Marcinho, lado esquerdo pra lá, pra cá, são 1, 2 jogadores na marcação, invadiu a grande área, caiu na área. Todo mundo no banco de reservas, até o Rogério Ceni pra cima da arbitragem. Agora vai todo mundo pra cima do Ricardo Marques Ribeiro. Vamos lá com os colegas. Primeiro você, Melo. O Rogério Ceni perde a compostura, xinga o quarto árbitro, manda também o árbitro ali da partida pra aquele lugar. Pra mim, eu não sei, viu? Estou sinceramente na dúvida, porque o jogador ali do Fortaleza, né, o Marcinho, né? Isso. Reclamou bastante. Estou na dúvida, porque vou ver aqui o replay. Vou pedir ajuda aos universitários. Pede aí pros seus contatos, né? O Claudinei Corsi, eu achei que não foi, porque o Marcinho dobrou o joelho, mas os jogadores do Guarani ali se arriscaram demais. Lance difícil, hein? Arriscaram demais, difícil, lance muito rápido, né? A gente tem que rever realmente. Me pareceu sim que foi tocado o Marcinho, porque ele partia para fazer o gol do Fortaleza, o gol de empate. Olha o Fortaleza. Fortaleza gosta do jogo, vem pro campo de ataque. A bola aqui do lado esquerdo pro Marcinho, caiu nas mãos do Rogério Ceni, ele agarra, toca a bola pra Bruno Melo. Ele não pode fazer isso não, hein? Tocou pro Bruno Melo, tocou a bola na frente pro Marcinho, vai pra cima da marcação, pra lá, pra cá, chega pra cima dele a marcação do goleiro Bugrino, do zagueiro Bugrino, perdão. E aí ele fica com a bola, mas fez a falta ali. O Marcinho tá parado o jogo. Falta, campo de defesa. Favorece o time do Guarani. Fala, Ney. Sabe qual é o termo agora que a gente pode usar pro Fortaleza? Fortaleza tá com sangue nos olhos. Rapaz, a gente percebe mesmo o banco de reserva pulsando mais, né? Enfim. E esse lance do pênalti aí, a gente vai precisar de ajuda realmente, porque o que eles reclamaram... eu já consegui. Pela transmissão da televisão, com replay e tudo, eles disseram que não foi pênalti, que ele se jogou. Tá vendo? É isso. Mas o problema é que o lance foi muito rápido. E a bola veio alongada. E esse Gustavo, rapaz, ele é matador. O negócio dele é fazer gol. E ele estava machucado, uma contusão séria no joelho. Voltou até em tempo recorde, né? Menos de 2 meses e meio, 3 meses aí. Tá voltando o Gustavo, que no jogo primeiro dessa Série B, ele fez o gol da vitória do Fortaleza, cobrando uma falta bem no finalzinho de jogo. O Guarani empatava o jogo 1-1 e aí ele, com a cobrança de falta, fez a vitória pro time do Fortaleza. Lateral, posse de bola pro Fortaleza. O Fortaleza aluga o campo de ataque. Bola aqui pelo lado esquerdo, o Felipe tocou a bola pro Bruno. Cruzou na boca do gol no segundo pau, passou por todo mundo. Oliveira tirou, chega, tira o goleiro. O zagueiro completa.
Oliveira, hein? Pelo amor de Deus. Esse Oliveira, ele vai matar meia dúzia de torcedor do Guarani hoje, hein? Pois é, e o detalhe agora é que a condição do jogo, pelo como começou o segundo tempo, não é nem tática e técnica a condição do jogo. O Guarani tem que entrar na pilha do jogo. Tava vencendo por 2-0 com tranquilidade, tá 2-1, Fortaleza tá no ataque e os caras estão vindo para cima. Então o Guarani tem que botar a mesma pilha no jogo, cobrança de jogador para jogador, já foge até um pouco da parte técnica e tática. Tem que ter realmente aí a vontade agora, o coração na ponta da chuteira. O Fortaleza adiantou a marcação, né? Tá espremendo o time do Guarani no campo defensivo, resta o Guarani tentar acertar aí um contra-ataque, né? Porque se encaixar um contra-ataque, pode fazer o terceiro gol. E o BG Luiz, o Marcelo Cossaro, dizendo que o próprio avião hoje disponibiliza Wi-Fi, só não tem rede para fazer ligação. Então, o doutor está salvo, porque senão ele já estava providenciando um paraquedas. Tá vendo? A gente não tá acostumado muito a fazer viagens assim, né? É pra quem pode. E a gente então não fica sabendo. Nenê Bonilha pegou essa bola, virou, alongou o passe, tocou lá do lado esquerdo. Agora foi bem o Oliveira. Aliás, o Oliveira que tem agora o Agenor de sombra, goleiro que foi contratado, hein, Melo? O Agenor ainda não está com as suas condições físicas ideais. Olha o Oliveira, hein? Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Agora ele pede desculpa. Com a bola nos pés, ele foi dar um chute. Mandou a meia altura no pé do jogador do Fortaleza. A sorte que ele não conseguiu dominar a bola, ela saiu pela linha lateral. Mas o Oliveira pode colocar tudo a perder. O técnico Humberto Lousa, ele tem que fazer alguma coisa. E o Passarelli, que hoje está ali no banco de reservas. E também ligado aqui na nossa transmissão, ouvindo aqui no 102.5, aqui no estádio, o senhor Valdir Montanher. Grande abraço ao seu Valdir, que já trabalhou com o doutor Arthur Eugênio lá no Sindicato dos Motoristas. Agora um detalhe, né? Eu dificilmente, acho que, não me lembro de técnico trocar o goleiro no jogo por falhas ou por condição que não está muito legal. Não vai trocar, né? Vai deixar o Oliveira até o fim. Mas se eu fosse ele, eu já trocaria. Mas ele não vai. Eu não acredito que ele vai pegar o Passarelli. Se você olhar ali pro Oliveira agora, né? Ele está meio que abatido, tá olhando ali pro chão. Tá pra baixo, mas é difícil, hein, Melo? Eu não acredito muito não que vai trocar manda o Narciso, sei lá, o treinador de goleiros, dá um pulo ali atrás do gol. Conversar com... falar, tá tudo bem com você? Tem que torcer pra ele melhorar. Me parece que ele não tá se sentindo bem não, tá com as mãos ali, tá meio que agachado, deve ter comido alguma feijoada lá na concentração. Oliveira, goleiro do Guarani, e o Fortaleza continua com a bola, posse de bola pro time do Fortaleza aqui no campo de ataque, bola com o Roger dominou, tocou um pouco mais atrás para Felipe, fez o primeiro gol pro Fortaleza do jogo nesse segundo tempo, tá 2-1, Guarani vence 2 gols do Bugre no primeiro tempo, o Guarani não tem a posse de bola, quem tem a posse é o time do Fortaleza, trabalha com o Marlon, tocou na frente, era pro Tinga, caiu no gramado, pediu falta. Bola se perde, vai embora pra lateral, e aí o Pará fica caído ali, hein, o Tinga também. Aliás, os dois parecem irmãos gêmeos, são iguaizinhos, os dois, mas o Ricardo Marques Ribeiro vai conversar com o Pará ali, a bola saiu pela última linha, portanto é escanteio pro time do Fortaleza, Melo. Meu Deus do céu, né, bola na área do Guarani é um desespero, CRB e Oeste continuam empatando 0-0, mesmo placar para Criciúma e Atlético Goianiense, e o São Bento segue vencendo o Brasil por 1-0, escanteio lado direito, camisa 11, Marlon, na batida. 12 minutos e meio passados do segundo tempo, vai Marlon pra bola, autorizado o chuveirão na boca do gol, William Oliveira meteu a cabeça na bola, tira, sobrou com o Longini, dá contragolpe, devolveu pro William Oliveira, alongou o passe, tocou, bola legal, bola boa, pro Bruno Mendes, no meio dos zagueiros, chega o Felipe, faz a proteção. Mas saiu o contragolpe, conseguiu o escanteio o time do Guarani, o contragolpe saiu, Melo. E o Matheus Oliveira estava livre aqui pelo lado esquerdo. É que o Bruno Mendes não viu, né? Ele tentou chegar à frente ali do marcador do Fortaleza, mas conseguiu se recuperar o Felipe, né? Porque se ele não faz esse corte, o Bruno Mendes entraria, né? Com bola e tudo. Mas é o que eu disse, né? O Guarani tem que encaixar esse contra-ataque, porque o Fortaleza agora vem pra cima. Não, e é interessante como muda o jogador, Felipe, né? Do primeiro tempo pro segundo tempo. Fez o gol e tá salvando o gol lá do Guarani. Acho que a bronca lá no vestiário foi grande, hein? Escanteio pro Guarani, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça do alemão, fica nas mãos do goleiro Marcelo Boeck.
Ele cabeceou como manda o figurino. De cima para baixo, mas ficou fácil pro Boeck. Já saiu jogando para. Estufou o peito, se antecipou ao Marlon. Ganhou lado esquerdo, vai para cima da marcação. Enganou o Tinga. Invadiu linha de fundo, cruzamento na boca do gol, no peito do Felipe. A bola voltou, sobrou. O Bruno Mendes ganhou dele. Tocou pro William Oliveira, devolveu, tocou essa bola pro Bruno Mendes. Retrocede, empurra, faz o pivô, toca um pouco mais atrás pro Matheus. É o Oliveira, levanta a cabeça, vira o jogo, tá livre, leve e solto pela direita o Kevin. Pôs no peito, tentou passe pro Rafael Longini, chega, tem se gol. Antecipa. Nenê Bonilha sai jogando pro time do Fortaleza. Tem bola na rede, placar ao vivo informa. No Rei Pelé é gol do Oeste, hein? Pedrinho aos 10 minutos do segundo tempo. CRB 0, Oeste 1. Guarani permanece aí na terceira colocação com 32 pontos. E o Oeste, com essa vitória parcial, vai para a 12ª colocação com 26 pontos. Pedrinho é muito bom jogador. O Adalto Donizete Correia tá com a gente. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha lá, clica no sininho, receba as notificações das transmissões do Futebol Interior TV. Vem novidades por aí, projetos vem aí, projetos, enfim, muita coisa boa pra você. Ligado no microfone da Rádio Futebol Interior, nas redes sociais Futebol Interior TV. O Kevin bateu um lateral aqui no campo de defesa, de lateral pra lateral, rapaz. Pro Pará, tocou a bola pro William Oliveira, levanta a cabeça, alongou o passe, tocou na frente pro Matheus. Família Oliveira ia trabalhando bem, mas o Jussani chegou, fez o corte, tocou pro Tinga, deu essa bola pra Nenê Bonilha. É de Jundiaí o Nenê Bonilha, tocou a bola pro jogador que é o Marlon domina, levanta a cabeça, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Nenê Bonilha, da base do Paulista de Jundiaí, jogou no Corinthians, tocou a bola pro Tinga, o Tinga meteu essa bola pra Dodô, que era do Atlético Mineiro, pro Tinga, devolveu, tocou a bola no meio pra Felipe dominou, tocou pro Bonilha, solta a bola no meio, é pro jogador, o Marcinho, tentou o passe, chega a recuperação do time do Guarani. Olha quem ganhou a bola, que foi o Longini, rapaz. O Kevin recebeu, tocou pro Bruno Mendes, boa bola, tocou pro Matheus, alongou o passe na direita pro Felipe Rodrigues, chega, recua pra trás ali. O zagueiro da equipe do Fortaleza, era o Felipe, me parece que estava lá, mandou a bola pela última linha, escanteio. E houve a falta aqui no meio campo e o juiz deu vantagem, né? E pra sorte do Guarani, o Felipe colocou essa bola aí pela linha de fundo, ele recuou a bola pro Marcelo Boeck, que não conseguiu fazer a defesa. E o João Ronaldo Tinarelli diz que o nosso time, né, o Guarani, não tem goleiro, muito ruim. Não é comida não, ele é ruim mesmo. Tem que colocar o Passarelli. O Vanderlei Roberto da Silva já mandando aqui um joinha. E o Eduardo Magalhães dizendo que tem que fechar a casinha e partir para o contra-ataque. É isso mesmo. Escanteio, Longini vai pra bola no segundo pau, passa pelo Everton Alemão, passa pelo Felipe Maia, vai sobrar na direita, aqui pro Marlon, explode contra a marcação do Everton Alemão, a bola se perde, vai embora. Quem tava lá na verdade era o Matheus Oliveira, se perde, vai embora, é lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Fortaleza. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando, girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 17 minutos passados, segundo tempo de jogo. Já o giro, porque o Guarani ganhou a bola, Bruno Mendes tocou, boa bola pro Matheus Oliveira aqui pelo lado esquerdo, pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação do Tinga, fica sem espaço, fecha a porta o Tinga, o William Oliveira tá pedindo, ele preferiu tocar pro Pará, o Pará dominou com a esquerda, com a direita, tocou pra ele, devolveu pro Pará, cruzou fechado na boca do gol, pega o goleiro. Sai Boeck do gol para fazer a defesa, seguindo no giro, no placar da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes. E agora, contra-golpe, o árbitro vai marcar uma falta em cima ali do Nenê Bonilha. Cartão pro Guarani, hein, Melo? O Ricardinho, deixa eu ver aqui na minha papeleta. Ele estava pendurado, hein? Ricardinho, portanto, levando aí o terceiro cartão amarelo. Ele ficou, já sabia, né, que estava pendurado, ficou bravo ali. Não joga contra o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão. O próximo jogo do Guarani no dia 18. Seguindo no giro, passados 18, agora passados deste segundo tempo no placar, 2 pro Guarani, 1 pro Fortaleza, Carlos. Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, daqui a pouco o Juventude encara o Figueirense a partir das 7 horas da noite. Você acompanha tudo no placar ao vivo Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Estamos também no YouTube, Futebol Interior TV, e no Facebook, Futebol Interior. Vamos juntos! Comigo tem emoção na ponta da chuteira, vem o time do Fortaleza, campo de ataque, bola com o Marlon, tocou pro Dodô, chegou firme, forte o Dodô ali, hein? Falta. Vai marcar a falta, né, Melo? Marcou um empurrão ali pra cima
do Kevin, é isso, o Guarani, que o torcedor mandou aqui a mensagem, tem que valorizar, né? Fechar ali a casinha, valorizar, né, a posse de bola, porque o Fortaleza, né, Claudinei, tinha avançado, né, as linhas, né? Mas agora já não acontece mais. Valorizar a posse de bola, fechar a casinha, mas não atrair tanto o Fortaleza para dentro ali da grande área, que a gente sabe que às vezes é complicado ali com o Everton Alemão e também com o Felipe Maia, que estavam muito bem no primeiro tempo, caíram um pouquinho agora no segundo tempo, e também o Oliveira, que a gente não tá com aquela confiança toda. Então, tem que fechar a casinha, mas tentar fechar a partir ali do meio, da onde surge a jogada do Fortaleza. Mais mensagens aqui, o Fernando Dias, vamos lá, Bugrão, e o Alexandre Lopes, de Marília, acompanhando vocês. Abraço, valeu, Alexandre Lopes. Anote aí na sua papeleta, conhece a cidade de Marília, Marcelo? Não, nunca fui. Nem eu, mas é uma cidade muito bonita, tem uma igreja e também uma praça. Olha o Guarani parar, um gol, passe, tocou na frente, era pro Longini, sai do gol, Marcelo Boeck. O Pará quase acha um passe, mais um passaço, hein, o Washington Melo. Mas aí o goleiro agora, o Marcelo Boeck, estava atento, né? Saiu do gol, fez a defesa, e os jogadores do Guarani lá, todos ali, ó, no banco de reservas, né? Já foram ali para trás do gol em processo de aquecimento. E já já o técnico Humberto Louser deve fazer aí a primeira alteração, porque o seu auxiliar já está correndo ali para chamar alguém. Vamos ver quem será. E o Pará cai aqui no campo de defesa, tá caído também um pouquinho mais à frente também no campo de defesa pela direita o Felipe Rodrigues. É claro que o Guarani também vai dar uma valorizada porque vence o jogo. Claudinei Corsi, estamos chegando na marca de 21, quase metade deste segundo tempo, 2-1, Guarani vence. São dois jogadores do Guarani caídos ali, né? Tem um jogador aqui mais no meio da intermediária de defesa do Guarani. E lá na lateral direita também outro jogador. Agora já vai se levantando aqui. Mas é isso, o Guarani tem que valorizar a posse de bola. O Fortaleza voltou, como a gente até brincou aqui, com sangue nos olhos, né? Buscar o placar. O banco de suplentes todo apoiando cada jogada da equipe do Fortaleza. E isso fez a diferença. Então o Guarani tem que voltar, tinha que voltar com a mesma pilha. Quer dizer, pegando, marcando bem, valorizando a posse de bola. E de preferência procurando não errar muitos passes, para chegar à marcação aí do terceiro gol e aí ter um pouquinho mais de tranquilidade. Porque 2-1, nessa situação em que o Fortaleza voltou mordendo, pegando e marcando e subindo a sua marcação, sem dúvida nenhuma, fica difícil para o Guarani. E sem toda aquela confiança no Oliveira e na zaga do Guarani. Então seria bom o Guarani valorizar sim a posse de bola, trabalhar a posse de bola, manter essa bola no campo de ataque e aí com essa valorização, deixar o tempo passar, o Fortaleza se desespera, vem para cima, e aí o Guarani, no contra-ataque, como foi esse agora há pouco com o Bruno, pode chegar aí a marcação do seu terceiro gol. E o Rogério Ceni, ele está querendo apitar o jogo, hein? Toda hora ali para cima do quarto árbitro, tem que tomar uma atitude, né? Chama ali o árbitro central para dar um presta atenção no Rogério. Ele quer mandar no jogo, tem que ficar esperto, porque ele é folgado, hein, esse cara aí. Rogério Ceni. E o jogo recomeça. O time do Fortaleza tem posse de bola aqui no campo de defesa. Marcelo Boeck tentou alongar o passe e a bola se perde e vai embora. Chamou o Guilherme, hein? Guilherme conversando ali com o técnico Humberto Louser. Camisa número 21, já pode pintar como novidade. Ele não colocando o Eric, pode colocar ele quem ele quiser. O Eric não, porque se jogar, né? Se colocar o Eric pra jogar, eu já falei que eu ia me jogar aqui da cabine, da última vez eu não me joguei, então, se você quiser, você se joga por mim, viu, Marcelo? Não, eu vou jogar você daqui. Posse de bola pro time do Fortaleza aqui no campo de defesa, bola com o Felipe, tocou pro Roger no meio, na triangulação, boa bola pro Dodô virou, tocou a bola aqui pro Tinga, o Tinga toca essa bola pro Marlon, jogo de corpo, ganhou do Pará, hein? E olha que ele não é tão rápido assim, mas vai ganhando a linha de fundo, cruzou fechado na boca do gol, Oliveira! Tirou, voltou, sobrou pro Marcinho dentro da grande área, pra lá, pra cá, tocou pra trás, bate na zaga, vai embora, escanteio. A sorte, o Bruno Melo dominou e quando deu pro Marcinho, o Marcinho se desequilibrou sozinho. E aí não conseguiu bater pro gol, mas mesmo assim tem escanteio, Melo. Opa, me ajuda aí, tem que ligar o microfone, WM. É escanteio, mas é um desespero
para a defesa do Guarani, principalmente o goleiro Oliveira. Dodô pra bola, chuveirou na boca do gol. O Jussani mandou de novo pra dentro da grande área, toque de cabeça de novo, a bola vai sobrar aqui na entrada da grande área, chega. A zaga da equipe do Guarani, o Mar não queria pênalti, não foi, né? O Matheus Oliveira foi na bola, ganhou, tocou aqui, bola pro Felipe, pro Matheus, opa, falta. Chegou pra cima dele o Bonilha, o Nenê, número 5 tá parado o jogo. E agora é a alteração lá no Guarani, hein, Melo? Vai sair ali o número 8. Isso. É o Felipe Rodrigues, né? Ele cansou, né? No primeiro tempo ele foi bem, agora visivelmente cansado, né? Entrando aí o Guilherme com a 21. Felipe Rodrigues aplaudido para a entrada do Guilherme 21. Guilherme 21 já em campo. A alteração no time do Guarani, o Claudinei Corsi fala, o Loser mexeu lá, você fala aqui, ô Ney. Tá certo, e aliás, era uma dúvida, né, Melo, que ele tinha desde o começo do jogo, né, com Guilherme, sim, com o Rodrigues, o próprio Rondinelli. Rondinelli que me parece meio esquecido nesse time do Guarani, né? Mostrou futebol para ser titular do Guarani, até estava bem em algumas partidas, mas agora sempre é a primeira opção, nunca é o Rondinelli, né? Então entra o Guilherme, que é um jogador que pode compor ali também. Não vejo o Guilherme fazendo grandes partidas, mas quem sabe descansado aí, vendo o jogo de fora, do jeito que ele viu instruído pelo Louser, ele possa compor melhor ali o meio do Guarani. E agora a alteração no time do Fortaleza também, hein, Melo? A terceira e última, né? Saiu ali o Dodô com a 10. Olha o Guarani. Guilherme pegou, alongou o passe dentro da grande área pro Bruno Mendes, escapuliu dele, mas a bola foi boa do Guilherme. Segue, Melo. Ele poderia ter tentado o chute, né? Arrisca. Saiu aí o número 10, o Dodô, para a entrada do Wilson. O Wilson! 19 já em campo. Ele tira um meio atacante e coloca um centroavante. O Wilson também é centroavante, é aquele que Claudinei Corsi disse que seria o novo Careca do futebol brasileiro, né, Ney? Você lembra dele jogando no Corinthians? Não, né? Não. E nem lembra de ter falado isso também, Também né? não. É claro que o narrador inventou. Mas o Wilson estava no Linense, no Campeonato Paulista. Jogador que entra para tentar esse empate do Fortaleza. E o Fortaleza, lógico, pensando que se empatar a partida, pode virar o jogo. Compete ao Guarani aquilo que a gente falou. Valorizar a posse de bola, fechar ali o seu sistema, principalmente no meio campo, e não deixar o Fortaleza jogar. O Rogério tá lançando mão do que ele pode. É isso aí, bota atacantes o Rogério. O Marlon tem agora a incumbência de armar o time, mas já errou o passe. A bola sobrou pro time do Guarani, foi falta, hein? Pra cima do Guilherme, o árbitro deu vantagem. Bruno Mendes pegou aqui pelo lado direito, vai pra cima na marcação, tocou pro Matheus. Matheus tentou calcanhar, a bola bateu na zaga, bateu no Jussani, voltou pro Kevin. Cruzou pro Bruno Mendes, a bola voltou, sobrou pro Longini, vai pintar o gol, bateu! Ela passa! Bateu cruzado, o Bruno Mendes já estava caído, tentou mesmo assim, ela vai embora. Por pouco, muito pouco, o Guarani não vai pra rede de novo, Melo. Inacreditável, né? Primeiro, a bola lançada, né? Cruzamento ali do Matheus Oliveira, o Bruno Mendes tentou pegar e de voleio, né? Acabou furando. Ela apareceu aqui do outro lado pro Rafael Longini, que dominou e foi com a bola ali, perto ali da trave. Ele estava sem ângulo, aí chutou cruzado e o Bruno Mendes estava na pequena área, ele carrinhou, né? Tentou dar de carrinho na bola, mas não conseguiu alcançar. E dessa maneira o Guarani perde aí uma grande oportunidade de ampliar aí o marcador. Agora maca móvel ali no gramado, jogador do Guarani ali caído, eu não consigo identificar. É o Guilherme. É o Guilherme? Ah, pois não, então o Guilherme que acabou de entrar, né, recebeu ali uma falta que o árbitro deu vantagem e agora vai sair na maca móvel o Guilherme. Segue Guarani 2, Fortaleza 1. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro Série B, 20ª rodada. Passados 28 minutos. Segundo tempo. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, no placar, o Bugrão tá bonito na frente. Bruno Mendes e Rafael Longini, 2 pro Guarani. Felipe no segundo tempo diminuiu pro Fortaleza. 1 pro Fortaleza.
CC. Futebol é com a equipe Nota 10 de Esportes Rádio TV Futebol Interior. Segunda-feira, 8 da noite, tem o fechamento da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro para Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Estarei nessa com toda a equipe esportiva Nota 10. Na terça, às 9h30 da noite, a Macaca encara o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos no YouTube Futebol Interior TV e no Facebook Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 com o Guarani. Bola legal do Longini, tocou pro Matheus Oliveira, tá sozinho, pedalou, vai pra cima na marcação, demorou pra tocar. Aí trava a marcação do time do Fortaleza. Ô Claudinei Corsi, essas bolas é pra matar o jogo, tem que decidir rápido, Ney. Pois é, ele não decidiu e não tocou pro Bruno Mendes, que tava livre na direita dele, né? Poderia ter tocado o Bruno Mendes com certeza. Poderia até perder, mas com certeza, quase que total, ele faria o gol. E o Matheus Oliveira, ele tem condições para drible, para finta, tudo, mas tem que ter mais confiança e também saber se tem um companheiro melhor colocado. E o Bruno Mendes estava melhor colocado que ele e poderia ter tocado lá para matar o jogo. Tem gol. Bola na rede. Em Santa Catarina, olha aí, um gol desfavorável. Gol do Atlético Goianiense. Criciúma 0, Atlético Goianiense 1. João Paulo aos 24 minutos. Com esse resultado, o Guarani, que estava em terceiro, agora está na quarta colocação. O G4 neste momento, Fortaleza 37, CSA 34, Atlético Goianiense 33 e o Guarani com 32. Lembrando que o Guarani joga com o líder do campeonato, até então o melhor time da competição. Então tem chance, tem que matar o jogo. Segundo tempo de jogo, você está na Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Esta é a Rádio FI, estamos nas redes sociais, Futebol Interior TV no YouTube. Se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho tem Juventude Figueirense com a Rádio Guarujá, já coladinho. Na seguidinha dessa jornada esportiva. A bola pro Oliveira aqui, ele meteu o pé na bola, mandou lá no campo de ataque, ninguém, só jogadores do Fortaleza, pois não. A Karen Luz, AEI Bragança Paulista é Guarani. E o Eduardo Magalhães, 42 anos ou 7 jogos, não dá empate. Não deu para entender o que quis dizer o Eduardo Magalhães. Me ajuda aí, produção. Então a galera segue mandando mensagem aqui na página da Rádio FI no Facebook. Futebol Interior, vai lá, manda sua mensagem também pelo Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Se inscreva, dê um joinha na nossa transmissão, pode compartilhar também, enfim, fique à vontade, use e abuse. Vem o time do Fortaleza, perde o jogo 2-1, a bola com Tinga, chuveirou na boca do gol, bola pro Wilson. São dois pivôzões ali, era o Gustavo que tava, ele já tava ajeitando pro Wilson. São dois pivôs ali na entrada da grande área, a bola volta aqui pro campo de defesa. Um abraço pro Celinho Campos, Marcelo, tá aqui com a gente, pois não. E a Marilda não apareceu hoje ainda? A Marilda Franco? Não, a Marilda Franco, ela tava na festa da Ponte Preta lá ontem, né, Ney? E então... Eu também não a vi lá, não. Acabou tarde. Você tava também, né, Ney? Estava lá pela TV da APESEC, né, registrando. Terça-feira no ar e segundo conversamos com o Elcio Paiola. Quem sabe vamos colocar também no Face do Futebol Interior. Isso aí, Guarani ganha a bola, o William Oliveira deu essa bola pro Bruno Mendes, tocou pro William Oliveira, tabelou com a família Oliveira aqui, Matheus Oliveira trabalha pelo lado esquerdo, tocou a bola pra Bruno Mendes, sai da grande área o Roger, o Bruno Mendes é isso aí, tem que segurar a bola, ele faz o que tem que ser feito, espera a chegada dos seus companheiros, aqui pelo lado esquerdo, tocou pro Pará, levantou a cabeça, tocou pro William, William, você tava sozinho, William, aí quem vai ficar nervoso sou eu aqui, domina essa bola, vira o corpo em direção ao gol e queima pro gol, William, melhor pro time do Fortaleza, a bola aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando, a bola no meio pro Gustavo, tentou o passe, errou. E atenção, torcedor, toca eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, primeira do segundo turno, Série B, passados 32 minutos e 50, quase 33 do segundo tempo.
No placar da Rádio Futebol Interior, te contei não, o Guarani vence, 2 pro Guarani, 1 pro time do Fortaleza, Carlos Corsato. Neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, tem Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com a Rádio Futebol Interior, Paulista e Comercial, retransmissão da Rede Fé de Ribeirão Preto. Amanhã também, às 7 da noite, o Campeonato Brasileiro da Série A é destaque. O Palmeiras encara o Vasco da Gama, com a retransmissão da equipe Gol de Placa, Estação FM. Estamos no YouTube, Futebol Interior TV e também no Facebook Futebol Interior. Participe! Guarani no ataque. Bola pela direita, vem cruzamento na boca do gol, toque de cabeça, espalma Boeck! Com esse nome só poderia ser bom goleiro Marcelo Boeck. Manda a bola para escanteio por pouco, muito pouco. O Maia não vai pra rede, hein, Melo? O Felipe Maia, né? Cabeceou, ele tinha certeza que essa bola entraria. Já se preparava para sair comemorando. Que defesa do Marcelo Boeck. Escanteio já batido. Longini pra bola, vem o toque de cabeça. Passa por todo mundo, sobrou pro Matheus, queimou pro gol, bateu no peito do Tinga. O Tinga é forte, hein, velho? Porque foi uma pancada, hein? Pois não, Melo? Mais mensagens aqui, né? Dizendo aqui o Samia Limas. Em 42 anos são 7 jogos e nenhum empate. Ah, pois não, agora entendi. O Lailson Pimentel, bairro da Cidade Velha, Belém do Pará. Vai, Bugre. Valeu aí, então, Lailson, em Belém do Pará, acompanhando aqui a nossa transmissão. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Fortaleza ganha a bola, perde na sequência, Longini ganhou, ajeitou, bateu pro gol, pra fora. E aí, Bruno Mendes, Guilherme, passava aqui pela esquerda também o Matheus Oliveira, todo mundo pé da vida com ele, mas ele bateu pro gol. E são muitos gols perdidos, né? Oportunidades claras. Agora o Longini foi fominha, porque você mesmo disse, eram 2 as opções, né? Guilherme e Bruno Mendes livres de marcação. Ele preferiu o chute, pegou mal na bola, mandou por cima, né? E aquele ditado, quem não faz toma, espero que não prevaleça mais uma vez. E a Fabi Leme também mandando aqui a sua mensagem. Vamos, meu bugre querido. Valeu, Fabi. Anote aí na sua papeleta. Fortaleza veio pro campo de ataque, a zaga do Guarani tirou. A bola sobrou pra Ricardinho. Falta. Marcelo. Falta pra cima do Ricardinho, tá parado o jogo, Claudinei Costa. E no giro do placar você falou aí uma frase muito conhecida aqui em Campinas, não te contei não? Mas menininho Mário Celso. E mandar um abraço, que ele tá curtindo a gente lá entre Joinville e São Francisco do Sul. Dona Isabel também e o Marinho ligado na nossa transmissão lá e torcendo como nunca pelo Guarani. E jogos em andamento, né? CRB 0, Oeste 1, Criciúma 0, Atlético Goianiense 1 e o São Bento segue ganhando do Brasil por 1-0. Esse Washington Melo, o Guarani ganha a bola de novo, vem com o Bruno Mendes. O Bruno tocou essa bola pro Guilherme, dominou, soltou aqui na esquerda pro Pará, tá livre, leve e solto. Cruzamento fechado na boca do gol, Jussani. E o Jussani hoje tá jogando muito, hein? Posse de bola pro time do Fortaleza, a bola caiu com o Tinga. Tinga tocou pro Bonilha. A Bonilha dominou, tocou essa bola aqui pro Marcinho, melhor pro time do Guarani no bote. Kevin também tá jogando muita bola, o Kevin. Bola pro Longini, tocou lado esquerdo. Que bola legal, que bola bacana, que show de bola. Lado esquerdo pro Matheus Oliveira, só que ela foi forte. Ele evita a saída, cruzou fechado na boca do gol. Jussani mete a cabeça na bola, tira. Ela cai pro Guilherme, chuta Guilherme. Será que ninguém também pode avisar que tá chegando o ladrão? Mas o cara é um morto também, pelo amor de Deus. E o Fortaleza agora, quem vem pro campo de ataque, bola aqui pela direita, com o Tinga, recebeu do Wilson, tocou, bola na frente, era pro Gusta, gol! Se a bola passa, ele tava impedido, hein? Mas o alemão tirou, a bola veio pro Pará, um gol, passo, tocou aqui do outro lado, o jogo é lá e cá, rapaz. Pro Matheus Oliveira, dominou pra lá, pra cá, tá na marcação dele aqui, o Gustavo, ele recua, toca pro Pará, Pará saiu jogando errado, toca mal na bola, Felipe ganha pro time do Fortaleza, vem pro campo de ataque, toca essa bola pro Carequinha, pro Calvo, é o Marlon, tocou a bola pro Tinga, o Tinga devolveu, tocou no meio, meia direita pra Felipe, Felipe tá jogando bem no segundo tempo, primeiro tempo não foi legal não, a bola pro Marlon, domina, o Tinga tá na marcação, pra lá pra cá, o Pará caiu, fez a falta, não, saiu, escapuliu, o Tinga cruzou fechado na boca do gol, Oliveira, sai do gol agora, ele pegou bem, hein, Melo? Olha, vou falar pra você, ó, eu acabei prendendo aqui a respiração, olha o Guarani.
pela direita, bola com o Longini, recebeu o passe, tocou na frente, é pro Bruno Mendes, na marcação dele tá o Roger, ele vai lá pro lado direito, e tem que fazer isso mesmo, porque ninguém encosta, ele segura, ganha o máximo de tempo possível, toca essa bola pra Kevin devolveu, tocou a bola pro Guilherme, tem chuteira cor de abóbora, o Guilherme pro Kevin no meio, pro William Oliveira, o Guarani vai tocando bola, só que errou o passe agora, deu pro Felipe dominou, fez a finta, ganhou dele, já olhou pro campo de ataque, alongou o passe, tocou, é pro Gustavo tocou pro Wilson, dominou no peito, passou o primeiro, passou o segundo, vai pela linha de fundo, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, Felipe Maia tirou, a bola vem, vai apostar na bola aérea, o time do Fortaleza, Marlon, deu pro Wilson, cruzou na boca do gol, chega Felipe Maia, um monstro. Na zaga do Guarani, tira, ela cai pro time do Fortaleza, todo o time do Fortaleza, com exceção do goleiro no campo de ataque, bola pra Jussani, deu a bola pro Wilson, domina, quase escapuliu dele, tocou pro Tinga, encosta, fecha o espaço, o time do Guarani, bola com Tinga aqui pela meia direita, o William Oliveira tá na marcação, a torcida do Guarani sobe o som no brinco, bola com o Jussani, cruzou, fechado na boca do gol, subiu a zaga, tirou, caiu no meio pro Marcinho, ainda bem que ele errou o passe, o Guarani tem chance de sair no contragolpe, bola com o Longini, tentou um calcanhar pra cima do Jussani, o Jussani estufa o peito, ganha, agora sim deu o calcanhar, conseguiu fazer bem o passe, tocou pro Marlon, devolveu pro Wilson, meia direita, a bola pro Marlon, mais à direita, o Ricardinho corre, ninguém marca, bola pro Felipe, chutou pra fora, o Fortaleza vai encostando, vai jogando o Guarani pra trás, o Washington Melo. E vai ter alteração no Guarani, hein, vai sair aí o camisa 11, Matheus Oliveira, me parece ali o número 20, né? A luz ali da placa está um tanto que falha. Se for o 20 é o Cauê, hein? Vamos aguardar aqui. Me ajuda aí, produção. Sai aí o 11, né? O Matheus Oliveira. É o Fabrício. Fabrício que acabou de entrar, né? Camisa número 13. Sai, portanto, o Matheus Oliveira, o Fabrício 13. Agora Humberto Louser, né? Como diz aquele ditado, fecha a casinha, não é isso, Claudinei Cortes? Ele põe o jogador para aguentar esse sufoco do Fortaleza que vai ser esses minutos finais, né? Porque o time do Guarani também está cansado, já não dá para sair na base do contra-ataque tão rápido e está sendo acuado. O Guarani vai mexer daqui a pouco de novo, hein, Melo? Fabrício, qual a função dele? Ele é volante. Volante. Isso, veio lá do esporte. Então tira um meio atacante e coloca o Fabrício, que é volante, né? Muito bem, 2-1 pro Guarani, 40 minutos e meio. 40 minutos e meio passados deste segundo tempo, Série B, 20ª rodada. O Guarani vai vencendo, mas o Fortaleza vem de novo pro campo de ataque, bola na frente. Sobrou pro Felipe, a bola pro Wilson, bate na zaga, voltou pro Tinga. Cruzou na boca do gol, bola pra dentro da grande área pro Gustavo, vai fazer, bateu, já era! Gol do Fortaleza do Gustavo. Alegria, alegria, a galera vibrou. Na jogada cantada, na bola aérea, o time do Fortaleza chega no empate, a bola sobrou dentro da pequena área, no bate-rebate pro Gustavo. Ele que é conhecido como Gustavo, pra mandar a bola pro fundo da rede. Tá tudo igual no brinco de ouro da princesa. Empata o jogo, Leão. Empata o jogo, Fortaleza. Goleiro Oliveira. Essa não deu pra você, marca de 40. 40 minutos deste segundo tempo. O Fortaleza empata o jogo. Agora Fortaleza tem 2, Guarani também 2. Detalhe, a selfie do gol aí do Fortaleza, Melo. Bola, troca de passes ali com os 2 grandalhões, né? O Gustavo e também o Wilson, né? E a defesa do Guarani ficou assistindo. O mesmo acontecendo com o goleiro Oliveira, né? E ela ficou ali na risca da pequena área, né? Pro Gustavo gol, né? O Gustavo que tirou ali do goleiro do Guarani a bola no fundo da rede. Eu já dizia, né, que eram muitas as oportunidades desperdiçadas e aquele ditado, velho ditado, que não faz toma, prevalecendo novamente, né? Lamentável, o Guarani tinha aí a partida nas mãos, mas abusou, né, de perder gols e agora vamos ver, né, o que vai fazer aí nesse final. Mais uma alteração, a última no Bugre, saiu aí o Longini com a camisa número 10 para a entrada do Marcão.
17, né? O Marcão grandalhão agora vai tentar a bola aérea lá para ver se o Marcão resolve de cabeça. 2-2, tudo igual, né? E com esse resultado, consequentemente, né? O Guarani que estava aí no G4, agora cai aí para a 6ª colocação com 30 pontos ganhos. Um balde de água fria, mas vamos ver, né? Temos aí mais quase 5 minutos contando os acréscimos do jogo para ver se o Guarani consegue aí fazer aí o gol da vitória. Claudinei Corte, 43 minutos passados do segundo tempo, e não é que o Fortaleza empata o jogo, o líder do campeonato, Ney. É verdade, a gente está dizendo aqui desde o começo, não pode brincar com o Fortaleza, e principalmente da maneira como voltou o time do Fortaleza no segundo tempo. Aí vai o Fortaleza. De novo, pelo lado esquerdo, bola com o Marcinho, tocou pro Gustavo, dentro da grande área, sai do gol, Oliveira. Pra fazer a defesa, se cuida, Guarani. Atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Vamos girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já chegando no crepúsculo do jogo. 43 minutos e 50, 43 e 50 passado o segundo tempo. Guarani no ataque, bola com o Guilherme, bateu pro gol! Ela passa! Vai embora com perigo, quase o Guarani faz o terceiro gol. Guilherme queimou pro gol por pouco, hein, Melo? E agora o goleiro valoriza, né? O Marcelo Boeck caiu ali, não foi absolutamente nada, né? Pro Fortaleza, né? Esse empate tem sabor de vitória, né? O time perdendo aí por 2-0, nas mudanças, né? Nas alterações processadas aí pelo técnico Rogério Ceni, o time conseguiu chegar ao gol de empate. A verdade é que o Guarani não tem goleiro, né? O primeiro gol do Fortaleza, o cara chutou aqui do meio da rua, né? Bola fraca, mal posicionado. O goleiro do Guarani que caiu atrasado também. Vamos ver se o Agenor tem aí condições de entrar no time o quanto antes, né? Porque o Oliveira não dá. Se eu sou a diretoria, já mando embora, rescinde o contrato e passar bem. Pelo amor de Deus. Seguindo no giro, agora 45, daqui a pouquinho vamos ter os acréscimos ali do quarto árbitro, já tá com a placa na mão. Passados agora 45 em cima da pinta, no placar aqui da Rádio Futebol Interior. Mais 5, hein? Vamos até 50, tá tudo igual, 2 Guarani, 2 pro Fortaleza, Carlos Corsato. Estamos vivendo a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A abertura aconteceu na última terça-feira, o Vila Nova perdeu pro Avaí por 1-0, a Ponte Preta goleou o time do Paysandu por 4-0 fora de casa. Ontem o Boa Esporte venceu o Londrina por 1-0, o Coritiba empatou com o Sampaio Correia em 0-0 e a equipe do Goiás goleou o CSA pelo placar de 3-0. Estamos no YouTube Futebol Interior TV e no Facebook Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes do Campeonato Brasileiro Série B. Bola na rede. Fala aí, Melo. Em Sorocaba empata o Brasil. Leandro Camilo aos 39 minutos. Agora São Bento 1, Brasil também 1. Guarani vai tocando bola, William Oliveira aqui no campo de defesa, recua essa bola, toca para o seu companheiro de zaga que é o Everton Alemão, deu para o Felipe Maia. Felipe Maia toca a bola na direita, é para Kevin. Claudinei Corsi, o Fortaleza empatou o jogo 2-2 e agora? O Guarani vai tentar fazer o terceiro? O Guarani você acha que deve esperar? Deveria tentar fazer o terceiro quando estava 2-1 ainda para o Guarani. Desperdiçou inúmeras condições de chegar ao terceiro gol e agora vai sofrer esse final de jogo aqui para tentar chegar ao terceiro. A ideia é essa, colocando o Marcão, mas a coisa está complicada. Guarani tá com o habilidoso Guilherme aqui no campo de ataque pela meia esquerda, devolveu, tocou essa bola pro William, viu bem, boa bola, boa, era pro Marcão, chega a zaga, tira, a bola voltou, sobrou pro Kevin, deu essa bola lá na direita, é pro time do Guarani, vai trabalhando com o Guilherme, dominou, tocou a bola pra Kevin, pra lá, pra cá, devolveu, tocou essa bola dentro da grande área, sobe a zaga, era o Fabrício que tava lá, voltou pro William Oliveira, queimou pro gol, bateu pra fora. Pra fora do gol, ela passa, não teve desvio, portanto, é tiro de meta pro goleiro Marcelo Boeck fazer a batida. Rádio FI, a gente torce por você. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto Três Vias. Vamos juntos, microfone da Rádio Futebol Interior, equipe Nota 10 de Esportes, 47 minutos e 20 passados deste segundo tempo. Tá Marcelo. Tudo igual, 2-2, o Guarani vencia 2-0, Fortaleza foi, buscou o empate, o líder do campeonato, Melo. E o Fernando Dias escutando a Rádio FI aqui em Belo Horizonte, Dali Bugre, valeu Fernando Dias. Eduardo Magalhães
Esse ano, jogos no Brinco, 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Muito bem, pessoal, ajudando a nossa transmissão, que bacana, que legal. Campo de ataque, vem o time do Fortaleza, cruzamento no segundo pau, na boca do gol pro Tinga, vai pintar o gol, bateu, já era! Marcinho! Gol do Fortaleza! O Fortaleza vira o jogo de cabeça. Foi chegando, foi tocando, até sobrar na pequena área. Cruzamento que veio da esquerda pro Marcinho, pequenininho, dentro da pequena área, com a perna direita desviou do goleiro. Para mandar a bola pro fundo da rede, Marcinho, o nome do gol, pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Fortaleza. É, goleirão Oliveira. Esta não deu pra você. De novo, pela terceira vez, tá no fundo da rede do Guarani. Vira que vira o placar, vira que vira o marcador. Marcinho, Fortaleza 3, Guarani 2. O Washington Melo detalha a selfie do gol. Falar o que, né, pro torcedor do Guarani acompanhando a nossa transmissão. Bola na área do Guarani, é isso, né? Pequena área, mais uma vez, né? O jogador ali, o Marcinho, fez o gol da risca ali da pequena área, né? O Everton Alemão e o Felipe Maia, que até faziam uma boa partida, mas o goleiro ali, Oliveira, ele acaba fazendo com que os seus companheiros de zaga fiquem inseguros. E a torcida vaia, né? O goleiro Oliveira. Bola na pequena área, ele deveria ter saído, né? Não saiu, ficou ali pregado embaixo das traves, e o Guarani perde o jogo, leva uma virada histórica, 3-2 para o Fortaleza. Agora aguenta esse Rogério Ceni. E o time do Guarani vem para o campo de ataque, finalzinho de jogo, quase 50, 3 segundos para acabar o jogo, para chegar a 50 pelo menos. Vem o time do Guarani, Felipe Maia, alongou o passe para o Marcão, ela passa, vai embora. Tiro de meta para o time do Fortaleza. O Guarani vencia por 2-0. O Guarani vencia o jogo. Claudinei Corte toma a virada, o Fortaleza vai para a rede com o Marcinho, 3-2. E só tem uma palavra para dizer tudo que está acontecendo no Brinco de Ouro. Determinação, né, Marcelo Corsato? Determinação, vontade, jogadores com vontade de vencer. Termina o jogo agora. E o Guarani toma a virada, e parabéns ao Fortaleza, que fez por onde e foi buscar o placar. Aquilo que os jogadores fizeram aqui na saída do primeiro tempo foi o que demandou para a volta do time e para vencer essa partida. Apita o árbitro, fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. E não é que o Fortaleza virou. O primeiro tempo foi todo do Guarani, o segundo tempo todo do Fortaleza. Bruno Mendes e Longini pro Guarani no primeiro tempo, no segundo tempo Felipe, Gustavo e Marcinho. Placar no Brinco, 3 Fortaleza, 2 Guarani, Melo. E os jogadores que entraram, né, resolveram. Porque quem ganhou essa bola aí pelo alto foi o Wilson, né? Tinha ali o zagueiro do Guarani na sua marcação, me parece ali o Everton Alemão, ele subiu ali de cabeça e a bola sobrou ali pro pequenininho, né, Marcinho, que acabou chutando ali de pé direito, o chute não foi forte, uma bola fraca, passou por baixo ali do Oliveira, agora a torcida chamando o Oliveira ali de frangueiro. Lamentável, né? Muitos torcedores aí pediam, né, a escalação do técnico, que o técnico, né, Humberto Louser, pudesse escalar aí o Passarelli, e o Oliveira foi mantido, e é o grande responsável, né? 2 frangaços, porque nessa bola aí o terceiro gol era defensável, dava para ele defender. É mesmo? Opa! O primeiro gol até que achei falha dele, mas os outros 2 eu não achei não, mas se o Melo tá vendo as imagens aqui, né? Vamos lá. Poderia ter cortado a jogada, né? Depois que caiu no pé do jogador, aí não tinha como ele pegar, né? Vamos ver, o cruzamento veio da esquerda. Não tinha como ele cruzou. Não tinha como ele fazer o corte, né? Subiu ali o Gustavo, não.
Ah, Melo. Ah, eu achei. O primeiro tudo bem, mas os outros dois não. Mas ele tá jogando sem confiança. Faltou a confiança, falta tudo. Principalmente no futebol. Eu digo, futebol não é jogo de acerto. O futebol é um jogo de erros. Quem erra mais perde. Então, a primeira bola que foi pro gol, ela entrou. A bola entrou. Ele não conseguiu pegar a bola. E aí desestabilizou todo o time do Guarani. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o nosso Balançando a Rede, com já a votação do craque nota 10, vamos eleger o nota 0 do jogo, vamos ter muita opinião, muita informação, porque daqui a pouquinho tem a segunda jornada esportiva com a rádio Guarujá AM de Florianópolis para a Juventude e a equipe do Figueirense, mas vamos abrir o nosso Balançando a Rede. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora. Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Balançando a Rede ao vivo aqui do Brinco de Ouro da Princesa. São 18 horas e 25 minutos. O Guarani saiu na frente 2-0, mas tomou a virada do líder do campeonato, do Fortaleza. Antes até do nota 10, do nota 0, vamos girar o placar ao vivo do Portal Futebol Interior, Melo. Ah, pois não. Finalzinho de jogo no Rei Pelé, CRB 0, Oeste 1. E lá em Santa Catarina o Criciúma empatou, hein? Vitor Feijão aos 50 minutos. Criciúma 1. Atlético Goianiense também 1. Resultado final lá em Sorocaba, São Bento 1, Brasil também 1. E o Guarani perdendo de virada para o Fortaleza pelo placar de 3-2. A classificação de momento, Fortaleza mais líder do que nunca com 40, CSA 34, Avaí 32, Atlético Goianiense na quarta colocação com 31. Guarani é o 8º colocado com 29 pontos. Estão à frente do Guarani a Ponte Preta em 7º, ganha aí no saldo de gols, tem um saldo de 6, o Guarani tem um saldo de 3. Vila Nova 30 e o Goiás com 30 pontos. Guarani, portanto, na 8ª colocação. Realmente não dá para acreditar. E acabou também lá no Rei Pelé, CRB 0, Oeste 1. CRB 0, Oeste 1. Apenas um jogo em andamento. Criciúma vai empatando com o Atlético Goianiense 1-1. E às 7 da noite, fechando aí a rodada, teremos o jogo Juventude e Figueirense. E o Guarani pode perder mais uma posição se o Figueirense vencer esse jogo. O Juventude tem que segurar o Figueirense lá para o Guarani não perder mais uma posição, que a gente vai transmitir. O Juventude tem 24, se ganhar vai a 27, o Guarani já tem 29. Então tem que torcer. Se o Figueirense empatar, ele já ultrapassa o Guarani, porque ele tem 29, vai a 30. Então o Guarani pode cair para a 9ª colocação. Muito bem, vamos fazer o seguinte então, antes até do Claudinei Corsi opinar sobre o jogo, vamos para liberar até o Washington Melo com os nossos quadros aqui do Balançando a Rede, começando com o craque nota 10. Quero o seu voto, Claudinei Corsi, para o melhor em campo nessa vitória do Fortaleza. Olha, até pelo que teve de crescimento no seu futebol, e eu dizia até no decorrer do primeiro tempo, né, evidentemente a catástrofe veio, né? E quando um perde, todo mundo perde. Mas ainda assim, pelo que subiu no futebol, pela marcação, pelo apoio, eu vou dar o meu voto de incentivo para o Kevin, camisa 2 do Guarani. Kevin, primeiro voto pro nota 10, o seu Melo. Sigo o nosso comentarista também, para mim, Kevin. Kevin, portanto, 2 votos já eleito craque nota 10. Eu vou votar no tal de Marcinho. Entrou no começo do jogo, já perdia o time do Fortaleza por 2-0, mas ele deu uma cara nova para esse time do Fortaleza. O meu voto é do Marcinho, mas eleito com 2 votos o Kevin, o craque nota 10 do jogo, já em 10 segundos o nota 0. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Agradecendo a galera que ficou com a gente no Futebol Interior TV, no YouTube, o nosso canal, no Facebook Futebol Interior também. Um abraço pro Giovanni Paiola. Ô, Claudinei Corsi, vamos lá, nota 0 do jogo, hein, Claudinei? Não vai pegar muito firme não, muito forte, hein, Ney? Não, é pega só leve, dizer, hein? Que já é um problema que o Guarani está detectando, né, e evidentemente vai ter que dar um jeito nisso aí. O Humberto Loser aí com o treinador de goleiros vai ter que pensar realmente, mas
Pelo gol que tomou lá, principalmente o primeiro, não vou sacrificar ele nos outros dois não, mas o primeiro, de longe, ele estava muito à frente, mal colocado. Eu vou dar o nota 0 para Oliveira. Oliveira, primeiro voto, goleiro do Guarani. Vai, Melo. Nota 0 também para o goleiro Oliveira. E o que disse o Oliveira no final? Abre aspas. Quando perde é isso aí. Conseguiram um gol cedo e complicou para a gente. Torcedor, principalmente do Guarani, sempre elege um culpado. Se puder mostrar no gol onde eu falei, gostaria de... se puder mostrar no gol onde eu falhei, gostaria de saber também. Fecha aspas. Que disse aí o goleiro Oliveira no final do jogo. Ele vai ver o gol depois, né? Vai ver o gol depois. A bola era defensável. Veio de longe, o chute foi cruzado, mas não foi forte, foi fraco, foi baixa, dava pra pegar. Foi falha. E sobre o Massinho, né, a gente falava que ele teve um problema particular, mas um problema bom, né? Não é nem problema, graças a Deus, uma dádiva. Ele foi liberado de alguns treinos durante a semana para acompanhar o nascimento da filha, né? Como voltou em cima da hora, ele começou no banco, mas entrou ainda no primeiro tempo e fez o gol da vitória. Tá aí o Marcinho. 47 foi pra rede. Portanto, eu vou ficar com o Oliveira também, porque a bola era defensável no primeiro gol. Nos outros gols eu tiro o Oliveira de culpa, né? Mas o Oliveira, portanto, com 3 votos, nota 0. Ô, Washington Melo, seus destaques finais para você vazar lá pro Facebook, Gri. Pois não, Guarani, portanto, vai voltar a campo, né? Apenas no dia 18, né? Deixa eu ver se é 18 mesmo. Isso, sábado que vem. Sábado que vem, né? Então já está agendado aí, né? Guarani jogando no próximo sábado, dia 18, contra a equipe, né, do Sampaio Correia, né? Lá em São Luís, no Maranhão. E para essa partida, né, o Ricardinho suspenso pelo 3º cartão amarelo não vai para o jogo. E a única partida que faltava para terminar, acabou, né? Criciúma 1, Atlético Goianiense também 1. Então agora temos apenas um jogo para completar essa 20ª rodada, às 7 da noite, Juventude e Figueirense. Beleza? Grande abraço, Marcelo Cossato, Claudinei Cossi, a todos que acompanharam mais uma transmissão aqui na Rádio FI. Até a próxima! Esse nosso Washington Melo trazendo todas as informações de Guarani e de Fortaleza. Hoje deu Fortaleza 3-2 de virada. Em 15 segundos, o Claudinei Corsi vai fazer o comentário do jogo. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. É o nosso Balançando a Rede para Corujão Autopeças Prone Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Claudinei Corsi, descorra sobre essa vitória de virada do Fortaleza. Como diria Carlos Corsato, de virada é mais gostoso. 3-2. É verdade, eu dizia o seguinte, né? Acabei queimando a língua, porque eu dizia que entendia que o Guarani não perderia essa partida. Poderia até tomar gols, poderia sim tomar gol, mas queria fazer mais, em vista daquilo que nós assistimos no primeiro tempo, o jogo que o Guarani jogou no primeiro tempo. Só que, no segundo tempo, a gente viu, na saída dos jogadores do Fortaleza, aquela união, aquela corrente